Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Universo Pokémon, capítulo 841. As boas notícias do projeto Pinca me deixaram de ótimo humor durante minha pausa gastronômica, que não diminuiu nem mesmo quando voltei para Utopia às 17 horas. Era difícil ficar menos feliz comendo boa comida, afinal. De qualquer forma, voltei ao trabalho assim que entrei novamente em Utopia e quando finalmente parei no fim do dia, só restavam os Sinister Six. As sessões deles sempre demoravam mais, o que era bem normal considerando o tamanho deles, então eles se voluntariaram para ir por último. Foi bem atencioso da parte deles, e como era a escolha mais lógica começar ou terminar com eles, concordei, afinal não comecei com eles. Na manhã seguinte, comecei a trabalhar neles logo após o café da manhã, começando com Dilong e Stan guiarados. Primeiro, ensaboei-o antes de dar uma boa esfregada em seu corpo. Depois que isso foi feito, ele foi lavado com mangueira e depois seco, cortesia de Inji Arcanine. O próximo passo foi tratar polir suas escamas, e enquanto eu fazia isso, também me certifiquei de que nenhuma escama tivesse que ser puxada por qualquer motivo. Assim que terminei com seu corpo, trabalhei em sua crista, seguido por sua mandíbula dentes. Quando a parte da limpeza foi concluída, fui para a parte da massagem, e enquanto eu usava loções especiais para tornar a experiência mais relaxante, agradável para Stan, foi a Aura Infusion que fez a maior parte do trabalho. Simplesmente não havia outra maneira de lidar com as coisas, dado seu tamanho e a resiliência de suas escamas. Eu basicamente segui o mesmo procedimento para o resto do esquadrão da Sonserina quando chegou a vez deles. E embora eu tenha acabado errando um pouco minha suposição anterior, ainda consegui terminar a última sessão antes das 16 horas. Concedido foi aproximadamente 2 horas mais tarde do que minha estimativa anterior de hora do almoço em Giratidai, mas eu estava pronto, o que era tudo o que importava. O time inteiro tinha tido uma sessão, e eu até tinha dado uma para Hypno e Munchlax no começo de tudo, então eu deveria ter terminado, mas então Spiaro, Nidoran, Mankey, a dupla Odor e alguns dos outros reservistas se aproximaram de mim, parecendo hesitantes e esperançosos. Eu entendi o que os fez se sentirem assim quase instantaneamente, e como eu já tinha trabalhado em 2 membros do time Grupo Reserva, ou seja, Hypno e Munchlax, eu meio que senti que não fazer isso para o resto deles seria bastante injusto da minha parte. Não pude deixar de soltar um suspiro, após o qual disse a eles que era a vez deles agora. Eles começaram a gritar animadamente, e eu disse a eles para informarem o resto dos reservistas também. Spiaro, Mankey e o Parodor dispararam diretamente para compartilhar as notícias. Se excluíssemos os 2 que já tinham uma vez e Baltoy que ainda estava desmaiado, então eu teria que trabalhar em mais 17 Pokémon. Honestamente, depois da onda de capturas no deserto, eu estava pensando se deveria expandir o time reserva. Eu tinha capturado alguns Pokémon que tinham um potencial melhor do que os que já tinham entrado para o time reserva, mas a situação atual me fez pensar se isso era uma boa ideia, afinal. Ainda assim, decidindo que tomar qualquer decisão agora não seria uma boa ideia, empurrei o assunto para o fundo da minha mente e disse para Starly pousar, já que eu tinha decidido começar com ela. Enquanto eu estava dando um banho de toalha quente nela, vi Alfabro andando com Gigacarp, Orcia e Slowpoke levitando atrás dele. Trabalhei nesses 3 logo depois de terminar com Starly. Alfabro teve sua vez depois disso, e como já eram quase 4 quando comecei a trabalhar em Starly, fiz uma pausa para jantar quando terminei com ele. Retomei o trabalho depois que limpamos tudo depois do jantar, e passei por mais 4 reservistas, Mankey, Spiaro e os 2 Odor, antes de finalmente encerrar a noite. Na manhã seguinte, comecei a trabalhar nos últimos 8 reservistas assim que a limpeza do café da manhã foi feita, e consegui terminar logo depois do almoço. Acabei levando um dia a mais do que o planejado, mas consegui passar pelas equipes principal e reserva. Então fiquei francamente orgulhoso de mim mesmo por outro trabalho bem feito. Todos estavam felizes, isso foi mais do que suficiente para eu carimbar todo o meu trabalho como algo que valeu a pena. De qualquer forma, eu não tinha mais nada que me prendesse, então escolhi deixar Cidade de Falarbor imediatamente, depois de fazer uma última corrida gastronômica. O fato de eu ter acabado de almoçar com todo mundo não me impediu de parar no HFC para comer frango frito. Só deixei o HFC e Cidade de Falarbor depois de engolir 5 baldes de tiras crocantes. Satisfeito com o que seria meu último pedaço de fast food no futuro previsível, comecei a me dirigir para as cataratas do Meteoro. Embora eu estivesse planejando explorar a cordilheira também, meu objetivo era explorar as cataratas do Meteoro primeiro. Só então eu exploraria a cadeia de montanhas ao redor. Então eu não iria me incomodar em explorar as áreas ao redor do trecho que eu iria descer enquanto estava indo para lá, mesmo que elas também fizessem parte da cadeia de montanhas. Se eu fizesse isso, levaria semanas para chegar às cataratas do Meteoro. Dessa forma, eu chegaria lá em 4 a 5 dias. Isso seria comigo indo em um ritmo semi-tranquilo que me permitiria verificar se havia algum Pokémon interessante na estrada. Também incluía tempo para potenciais batalhas selvagens e de treinador. Provavelmente porque eu ainda estava muito perto de Cidade de Falarbor e sua área de influência. Os Pokémon selvagens que vieram bem pouco impressionantes, embora houvesse alguns treinadores fortes que me desafiaram para batalhas. No final do dia, eu tinha participado de 12 batalhas no total, 7 delas foram 2 contra 2, 3 foram 3 contra 3 e 1 foi 4 contra 4. Dependia principalmente do nível do treinador que me desafiava. Quanto mais fortes eles eram, mais Pokémon usávamos para a batalha. A única 4 contra 4 foi contra uma senhora que acabou sendo uma elite voltando de uma missão de reconhecimento próxima. A primeira metade de Dialday foi similarmente escassa, em termos de Pokémon selvagens.
Mas perto do almoço a variedade e a força dos Pokémon na estrada aumentaram até mesmo na rota oficial que estávamos trilhando. A ousadia deles também aumentou, junto com o número de Pokémon selvagens que nos atacaram desafiaram. Por volta das 15h40, cinzas começaram a cair do céu, e observei alguns Pokémon correndo para longe. Depois que a queda de cinzas persistiu por mais de 10 minutos, vi Grimer, Koffing e Slugma surgindo ao redor da estrada. Ainda assim, em vez desses, eu estava ansioso pela possibilidade de encontrar alguns cavalos de fogo. As chances de Ponyta correr eram maiores durante a queda de cinzas, então, se eu tivesse sorte, eu toparia com um ou mais deles correndo por aí enquanto as cinzas cobriam o céu. Eu não me importaria em ver alguns camelôs de magma também, mas me lembrei de que no Mel e Camerupt tinham ido mais fundo na cordilheira para uma boa e velha reunião de procriação. Então era muito improvável que eu visse algum deles. A menos, é claro, que a reunião já tivesse terminado enquanto eu estava em Cidade de Falarbor. Nesse caso, eu poderia até encontrar alguns no Mel Camerupt que estivessem voltando para suas áreas de encontro habituais. Algo que também notei foi que a presença de humanos também havia se tornado muito escassa. Embora o número de encontros humanos tenha diminuído progressivamente ao longo da manhã, dia, ainda víamos algumas pessoas treinadores a cada poucos minutos. Pelo menos víamos antes da queda de cinzas começar. Desde então, só vi 2 outras pessoas que ainda estavam atravessando a estrada rota, e essas 2 pareciam estar com pressa. Elas mal deram uma olhada para o meu grupo antes de correrem para a frente. Essas acabaram sendo as últimas pessoas que vi pelos próximos 50 minutos ou mais antes de me deparar com um par interessante caminhando calmamente pela estrada, totalmente imunes à queda de cinzas. O homem estava segurando um grande guarda-chuva, evitando que as cinzas caíssem sobre eles, e eles conversavam e riam enquanto caminhavam. Isso fez uma foto interessante, e eu tive que sorrir para a cena de algumas pessoas sendo preparadas para todas as eventualidades. Sinceramente, eu também não me incomodei em trazer um guarda-chuva resistente ao calor fogo, então não estava batendo em todo mundo. No entanto, a razão pela qual não me incomodei com isso foi que meus sentidos visão aprimorados me permitiram permanecer sem ser incomodado pela queda de cinzas. Enquanto minha aura e poderes psíquicos impediram que as cinzas caíssem em mim e afetassem meu corpo. Eu poderia ter deixado que caíssem diretamente em mim, mas era uma chance decente o suficiente para usar minhas habilidades. E eu francamente não queria ter que limpar as cinzas das minhas roupas depois, mesmo que eles pudessem lidar com isso. De qualquer forma, deixei aqueles 2 em sua própria bolha e segui em frente. A queda de cinzas continuou por cerca de 3,5 horas, e enquanto eu me deparei com Sandshrew, Sandslash, alguns de Geodude, alguns de Glet, mais Slugma do que eu teria pensado que veria tão longe do vulcão, e um bando de Grimer, assim como Koffing durante esse período, eu não vi um único no Mel ou Camerupt. Acabei me deparando com um mini rebanho de Ponyta, liderado por um Rapidash, correndo pela estrada não muito longe na minha frente. Eu tive que me teletransportar para alcançá-los, e através de alguma gentil persuasão Motra Butterfree os parou no lugar para que eu pudesse dar uma olhada. Infelizmente, o melhor entre eles tinha apenas potencial amarelo profundo com os outros 6 variando de amarelo claro a vermelho profundo, então eu os deixei ir, pois eu só queria alguns Ponyta e queria que eles fossem realmente excepcionais. Eu honestamente não achei que seria capaz de considerar nada abaixo do verde profundo para o rebanho de Ponyta que eu estava montando, e eu estava me referindo ao potencial pré-utopia aqui. Eu não achava que estaria disposto a me comprometer com o assunto, a menos que algum Ponyta acabasse tendo algo realmente especial que me fizesse fechar um olho ou 2. Eu só conseguia pensar em algumas espécies que realmente me fariam aderir a uma abordagem puramente de elite, mas Ponyta estava definitivamente entre elas. E Gravlit era outra, junto com Shinx. Eu tinha certeza de que havia uma razão subjacente mais profunda para isso, mas eu estava contente com a razão superficial de que eu simplesmente amava a aparência delas e era incapaz de pensar nelas como algo além de elite. De qualquer forma, esse encontro foi o único com qualquer Ponyta naquele dia. Entrei em Utopia para jantar cerca de 1 hora depois que a queda de cinzas parou, pois já passava um pouco das 20 horas naquele momento. Quando saí de Utopia na manhã seguinte, fui recebido com algumas cinzas matinais, mas a queda de cinzas parou bem rápido. Então o céu estava livre de cinzas apenas 1 hora depois, e apenas alguns minutos depois disso ouvi meu primeiro Tylos do dia chiar. Ver alguns Marill, Wurple e Bealtifle dos Tox levou mais tempo do que isso, mas depois de cerca de meia hora ou mais, eles começaram a surgir. Eu não tinha me incomodado com nenhum dos Wurple que encontrei ontem, e ainda não me incomodei com eles hoje. Eu realmente senti que tinha o suficiente deles e de sua evolução para meu projeto Pinka, então duvidei que sentiria a necessidade. Vontade de conferir qualquer Wurple selvagem por um longo tempo, possivelmente para sempre. A única exceção que eu conseguia pensar era se eu visse um Wurple que realmente se destacasse como incomum e despertasse minha curiosidade. Caso contrário, eu simplesmente os deixaria em paz. Capítulo 842. O resto de Kyodai foi passado sem cinzas, então a maioria dos Pokémon selvagens que vi durante nossa caminhada foram Zigzagoon, Poochyena, Tylov, Wurple, Silcon, Cascon e Bealtifle dos Tox. De vez em quando, trombamos com o Machop, Tirog, Marill ou Spinda, e sempre que nos deparávamos com o Spinda viajando sozinho ou com alguns amigos, eu não conseguia deixar de passar por uma luta interna sobre se eu deveria deixá-los sozinhos ou levá-los para Utopia.
Teoricamente, eu não precisava pegar mais nenhum Spinda, já que eu já tinha o suficiente deles para qualquer ideia de evolução de Spinda que eu tivesse. Mas acabei perdendo a luta interna cada vez, então sempre que nos deparávamos com algum Spinda, a população em Utopia aumentava naquela quantidade. No final, decidi que era quase singularidade do Spinda devido aos seus padrões de manchas que os tornava dignos de serem coletados. A razão pela qual eu o chamei de quase singularidade foi que uma chance de 1 em quase 4 bilhões significava que havia uma chance de 2 padrões de manchas idênticos desaparecerem se houvesse mais Spinda do que isso. Eu sabia de fato que a população global de Spinda era maior do que isso, então havia uma chance de haver 2 ou até 3 ou mais Spinda com padrões de manchas idênticos por aí. Embora isso não mudasse o fato de que ainda era a espécie de Pokémon mais distinta existente, pelo menos que eu soubesse. Se houvesse uma espécie por aí que fosse ainda mais distinta, então ela era desconhecida para mim. De qualquer forma, além desses, também me deparei com alguns Sandshrew, Geodude e Diglett, junto com suas evoluções e, curiosamente, embora esses Pokémon em particular fossem mais propensos a aparecer durante a Queda de Cinzas, ainda vi mais deles do que vi Skarmory, Spoink e Scrage. A única vez que consegui ver um Skarmory hoje foi 2 horas ou mais depois do almoço. Um Skarmory passou voando e eu naturalmente tive que dar uma olhada, o que fiz depois que Motra Butterfree o ajudou para uma inspeção. Infelizmente, ele tinha um potencial laranja profundo, então eu apenas pedi para Motra deixá-lo ir. O encontro com Scrage foi cerca de 25 minutos antes disso. Mas nem os dois Scrage nem o Scraft que os acompanhava tinham um potencial bom o suficiente para despertar meu interesse. O mesmo aconteceu com o quarteto de Spoink que conhecemos 1 hora antes do jantar, e foi por isso que dei uma baga a cada um e os deixei ir depois de verificar suas planilhas de status. Eu tinha Spoink suficiente dentro de Utopia para que aqueles com potencial medíocre não conseguissem mais chamar minha atenção. Spoink não eram como Spinda afinal, então não tive problemas em manter a decisão. Honestamente, o único Pokémon entre os que vimos hoje que realmente teve meu interesse em potencialmente capturá-los além de Spinda foram os Marill. Na minha opinião, os pequenos roedores aquáticos redondos tinham o potencial de servir como bons Pokémon iniciais, particularmente aqueles com Uji-Power como habilidade, então eu não era avesso à ideia de capturar um bando deles para começar uma colônia para esse propósito. Infelizmente, nenhum dos Marill que encontramos tinha o potencial necessário para atingir o padrão de recrutamento. Como eu queria usá-los para montar um grupo inicial, eu precisava que o potencial deles estivesse em um certo nível, então eu estabeleci a meta para verde claro, o que não era fácil de conseguir durante uma caminhada regular ao longo da rota. Eu provavelmente teria tido melhores chances se tivesse feito uma busca direcionada, mas deixei o assunto para o destino e mantive meu curso em direção às cataratas do Meteoro sem nenhum desvio da minha rota planejada. O único outro arrependimento que tive foi não ter visto nenhum Ponyta também, mas isso não poderia ser evitado, já que eu estava seguindo minha rota. Como era Kyodai, o que significava que era fim de semana, decidi que era hora de outra noite de filme. A última noite de filme de verdade tinha sido há cerca de 1 mês e meio, então já era hora de repetir. Enquanto jantávamos, pensei seriamente sobre qual filme ou série deveríamos assistir. Havia muitos filmes, e embora eu precisasse fazer algumas pequenas adaptações para todos eles, era tudo uma questão de um único pensamento para mim. Então isso não representava nenhum obstáculo real, especialmente depois que eu já tinha definido uma predefinição com Lilo e Seth. Bem como a série Terminator sobre mundos de filmes com circunstâncias especiais, sem Pokémon e ou Pokémon alienígenas de outros mundos. Dito isso, pensei brevemente em ir com os filmes da Marvel, mas rapidamente joguei isso pela janela por 2 motivos. O primeiro foi que era muito focado na humanidade, o que com o exemplo do Exterminador do Futuro não era um problema tão grande. Se não fosse pelo segundo problema com o Marvelverse, era muito expansivo. Alguns filmes centrados em humanos sem nenhum Pokémon, monstros eram bons, mas dezenas deles junto com todas as séries associadas eram demais. A DC foi rapidamente eliminada pelo mesmo motivo, ambos eram muito grandes. Depois de remover esses 2, pensei no Avatar, e depois de rever mentalmente o enredo, senti que a série era realmente muito fácil de adaptar para uma versão do Pokéverse. Eu estava obviamente me referindo ao Bender, não ao das pessoas azuis. As tartarugas-leões podem ser algum Pokémon tartaruga poderoso, lendário desconhecido que concedeu aos humanos que vivem no arquipélago do tamanho de uma região que o Avatar representa na habilidade de dobrar, manipular 4 tipos de energia. Os vários animais e espíritos no show poderiam facilmente ser substituídos por Pokémon existentes. Os Pokémon tinham que ser considerados raros no arquipélago por várias razões, como humanos ansiosos demais os caçando ou forçando-os a quase extinção devido a vários outros motivos. Não era como se os humanos fossem incapazes disso, basta olhar para a civilização humana anterior. Honestamente, quanto mais eu pensava sobre isso, mais desenvolvida a ideia se tornava, e comecei a pensar que eu poderia simplesmente seguir com essa, mas então, de repente, do nada, tive o pensamento intrusivo em minha mente de que poderia ser engraçado assistir Digimon com meus Pokémon. Adaptar Digimon ao Pokéverse seria muito fácil, também com Porygon e sua capacidade de digitalizar e entrar em um mundo rede digital. Já tínhamos exemplos de outras dimensões vinculadas à principal, como a dimensão fantasma, mundo espiritual, então uma dimensão digital também não parecia impossível. Também houve Rotom que mostrou outro exemplo de interação direta entre seres de energia e tecnologia. Era só que a maneira como os Digimon evoluíram e se degeneraram junto com seu número muito maior de estágios evolutivos se destacaria muito. Mas considerando sua natureza como seres digitais e sua maleabilidade como tal, eu provavelmente poderia criar algo um tanto lógico para o Pokéverse. Nós tivemos a mega evolução temporária e variantes, afinal, sem mencionar Porygon e Rotom com evoluções, formas personalizadas, então a base estava lá.
Bem, ou eu poderia simplesmente divorciar o Digiverso inteiramente do Pokéverso e apresentá-lo como uma mera fantasia irrealista, mas senti que fazer isso seria preguiça da minha parte. De qualquer forma, de repente não tive certeza de qual ideia seguir, já que gostei das duas, então decidi deixar todos votarem na questão no final do jantar. Para evitar afetar a votação, não revelei nada além do enredo básico, pano de fundo do mundo, então eles não estavam cientes da enorme diferença de duração entre as duas histórias. Avatar teve apenas 3 temporadas, com um total de 60 episódios ou mais. Enquanto isso, Digimon teve 9 temporadas com um total de quase 520 episódios. Concedido que a 8ª temporada foi um reboot da primeira, mas as diferenças entre as duas foram grandes o suficiente para contar as duas como histórias separadas. Meio que como uma linha do tempo diferente onde as coisas tomaram um rumo diferente desde o início. As coisas não terminaram aí, já que Digimon teve mais do que apenas esses episódios. Digimon também teve 19 filmes e 5 OVAs, então a diferença entre as duas franquias foi enorme. No entanto, meus rapazes e moças não sabiam disso. Fizemos uma votação simples levantando uma mão, pata, asa, cauda ou qualquer outra coisa que eles pudessem levantar para votar, e o resultado foi bem conclusivo. Eles queriam assistir Digimon, então, depois que limpamos tudo depois do jantar, e eu tirei os lanches e bebidas, comecei a projetar Digimon Adventure The Movie no céu. O curta-metragem contava como um prólogo para a primeira temporada de Digimon, então eu vi isso como uma boa maneira de começar as coisas. Como era uma projeção mental, eu era naturalmente capaz de adaptar a qualidade da animação para a das temporadas posteriores. Então meus Pokémon realmente conseguiram ver uma versão retrabalhada, remasterizada, o que era algo que muitas pessoas na Terra teriam invejado se soubessem sobre isso. A primeira temporada teve 54 episódios, e eu acabei mostrando a todos o filme mais os primeiros 9 episódios, totalizando cerca de 3,5 horas. Assim que o final do 9º episódio foi concluído, eu chamei a noite e mandei todos para seus lugares, habitats. Na manhã seguinte, acabei pulando o check-up semanal de Growday que costumávamos fazer depois do café da manhã e saí de Utopia diretamente, pois já tinha verificado todos durante a maratona de limpeza, massagem. A primeira metade do dia foi bem parecida com a de ontem, embora, como já tivesse me afastado bastante do vulcão, nenhuma cinza caiu nas áreas. Mas isso era normal por aqui. Não havia chuva de cinzas tão longe, a menos que o Monte Shinei estivesse expelindo quantidades extremamente altas de cinzas, o que raramente acontecia. Ainda assim, seja por sorte ou pelos céus tendo pena de mim, acabei me deparando com um pequeno grupo de Ponita trotando pela estrada não muito longe da minha posição. Então naturalmente canalizei meu encantador de cavalos interior enquanto me aproximava deles. Eles imediatamente notaram minha aproximação, mas minha aura amigável e as guloseimas cheirosas na minha mão pareceram impedi-los de fugir. Isso me permitiu me aproximar e tocá-los enquanto eles comiam os lanches da minha palma. Bem, houve uma fase inicial em que eles me observavam cautelosamente, o que me levou a esperar que eles se aproximassem de mim, mas tudo se resumiu a eles comendo da minha palma e eu usando a chance de verificar suas planilhas de status. Parecia que eu poderia ter tido muita sorte, porque dos 11 Ponita que verifiquei, 2 acabaram tendo um potencial muito bom. A égua ou potra, já que eu não tinha certeza da idade dela, tinha potencial verde profundo, enquanto o garanhão ou potro tinha potencial verde. Embora a proporção de gênero para Ponita fosse metade-metade, eu ainda estava muito feliz que as duas Ponita com bom potencial eram de gêneros diferentes, já que isso significava que eu poderia tentar juntá-las no futuro. Obviamente eu não poderia fazer isso se elas fossem do mesmo gênero. De qualquer forma, assim que avistei aqueles dois, trouxe muito mais guloseimas saborosas e dei para eles comerem, enquanto eu ia até os 2 rapidas liderando o pequeno rebanho para uma boa e velha negociação suborno. Surpreendentemente, os rapidas estavam bem em deixar o Ponita ir comigo se era isso que eles queriam, então eu não precisei negociar ou subornar muito, na verdade. Depois que confirmei com os 2 Ponita que eles estavam dispostos a me seguir, contanto que eu lhes desse mais daquela comida saborosa e garantisse que eles teriam espaço suficiente para correr o quanto quisessem, eu os peguei. Como o Rapidas tinha sido tão cooperativo, eu me sentiria mal por simplesmente ir embora assim. Então tirei ainda mais guloseimas e despejei uma pequena colina de guloseimas antes de cada Ponita e colinas maiores antes dos 2 Rapidas antes de seguir em frente. Capítulo 843. Houve um período de calmaria após aquele encontro de sorte que continuou mesmo depois do nosso intervalo para almoço. E foi apenas 2 horas depois do almoço que as coisas começaram a mudar. Provavelmente foi porque estávamos começando a chegar perto das cataratas do meteoro, mas a variedade de Pokémon selvagens que vimos começou a mudar. Mario começou a aparecer com mais frequência junto com alguns Pokémon que não tínhamos visto em nossa rota antes disso, como Zangoose e Seviper. Bem, na minha opinião, ver 2 grupos de Mario em 1 hora em comparação a ver um em várias horas contava como um aumento na frequência. E ver um Zangoose e Seviper ainda era mais do que o 0 Zangoose e Seviper que vi durante os últimos dias. Durante as poucas horas seguintes, nos deparamos com mais alguns dos 3 Pokémon anteriores, junto com alguns Seedot, Lotad e suas primeiras evoluções. Vimos até 3 ou 4 Surskit voando pelo pequeno riacho que passamos, embora eu tenha prestado mais atenção à colônia de Mario de tamanho decente que vimos lá. E eles acabaram tendo 2 bons membros. Certo, um era um dos Azumarill líderes, então fora da corrida no que diz respeito ao recrutamento, mas o outro era uma fêmea de estágio bronze, baixo, então eu a recrutei diretamente. O potencial verde profundo de Mario foi o suficiente para eu deixar comida suficiente para a colônia de quase 80 pessoas comer bem por meses. De qualquer forma, quando o céu começou a escurecer, Seedot, Lotad e Lumbre sumiram. Mas isso não foi surpreendente, já que eles estavam ativos durante o dia.
No entanto, enquanto Seedot parou de aparecer, ainda vimos o ocasional Nuzleaf voando pela vegetação, e eu até vi um Tengu, quero dizer, chifre aparecer brevemente. Pouco depois das 20 horas, menos de meia hora antes de eu planejar retornar à Utopia para jantar, nós realmente vimos uma Esdriavus nas sombras de uma árvore. Eu fiz Jengar pegá-la para que eu pudesse dar uma olhada, mas seu potencial era decepcionantemente baixo, então eu a deixei ir. Não houve mais surpresas naquela noite, agradáveis ou não, mas considerando que me mudei para a Utopia para jantar menos de 30 minutos depois de deixar Esdriavus ir, isso não foi tão chocante. Enquanto comíamos nosso jantar, Igneel, Charizard perguntou animadamente se continuaríamos a assistir Digimon depois que terminássemos de comer, o que levou muitos olhos brilhantes, animados a se virarem para mim em antecipação. Houve uma comemoração coletiva quando confirmei que assistiríamos a mais 9 episódios, o que totalizou aproximadamente 3 horas. Depois que limpamos tudo depois do jantar, eu trouxe um monte de lanches e bebidas antes de começar a projetar o episódio 10 de Digimon Adventures no céu. Nós assistimos os 9 episódios que eu prometi mostrar, e eu tive que admitir que eu estava gostando de assistir os episódios tanto quanto todo mundo, mesmo que o fluxo viesse da minha mente. Quando o final do episódio 18 terminou, eu declarei que tínhamos terminado por aquela noite, o que resultou em alguns suspiros e gemidos de decepção. Os espertos me perguntaram diretamente se assistiríamos mais episódios amanhã, mas infelizmente para eles, eles estavam fadados a ficar desapontados. Eu disse a eles a decisão que já havia tomado na noite passada, ou seja, que a noite de transmissão filme de Digimon seria limitada aos fins de semana. Assistiríamos 9 episódios de Digimon a cada noite de Kyodai e Groudai. Se um filme se encaixasse cronologicamente, nós assistiríamos a esses, e dependendo da duração do filme, o número de episódios naquela noite seria ajustado. Basicamente, resumia-se a 3 horas de Digimon noite de filme por dia, Kyodai e Groudai. Houve um pouco de decepção nisso, mas isso foi varrido bem rápido, já que eles ainda conseguiam assistir a 18 episódios por semana. A manhã seguinte chegou, e com ela o início de uma nova semana. A menos que algo grande acontecesse, chegaríamos às cataratas do meteoro hoje, então não pude deixar de ficar um pouco animado durante nosso café da manhã. Meu grupo de viagem e eu saímos diretamente de Utopia assim que limpamos tudo depois do café da manhã. Continuamos a seguir a rota que eu havia desenhado no começo. E as únicas vezes em que paramos de andar foi quando fomos desafiados para uma batalha por um Pokémon selvagem decente ou um treinador, ou quando nos deparamos com algum Marill. A taxa de encontro deste último começou a aumentar algumas horas em nossa caminhada, junto com o aumento de pequenos riachos que encontramos. Eu sabia que a entrada, a área ao redor das cataratas do meteoro tinha um número decente de riachos, de água de tamanho médio, junto com alguns riachos grandes, alguns dos quais passavam pela montanha. A cachoeira e riachos dentro do sistema de cavernas da queda do meteoro eram um resultado disso. Então o aumento de pequenos riachos que vimos foi um bom indicador de que estávamos nos aproximando do nosso destino. Eu sabia com certeza que tínhamos chegado ao nosso destino, ou pelo menos na periferia do nosso destino quando nos deparamos com um pequeno bando de Swablu alguns minutos antes do nosso horário habitual de almoço. Considerando onde estávamos, eu sabia que as chances eram altas de que esse pequeno bando não estivesse sozinho, ou melhor, não sem qualquer supervisão de um Pokémon muito mais imponente. Então levantei minha cabeça e procurei no céu azul para ver se conseguia avistar um Altaria entre as nuvens. Levei alguns segundos para localizá-lo, mas de fato encontrei um Altaria circulando no ar bem acima dos Swablu, garantindo sua segurança à distância. Eu tinha quase certeza de que os Swablu não sabiam de sua guarda secreta, mas não tinha certeza se as coisas continuariam assim, já que estava planejando checá-los. O que poderia levar os Altaria a agir? Só para ver se eu poderia evitar isso, tentei projetar alguma aura de boa vontade no céu na direção de Altaria, mas honestamente não tinha certeza se isso funcionaria, já que Altaria estava muito alto e minha aura não se estendia tanto. Ainda assim, depois de projetar minha aura para o céu, aproximei-me do Swablu, embora quando os vi ficando inquietos e prontos para disparar, parei por um momento e libertei Safira Altaria, cuja aparição os deixou em transe e distraídos. Usei aquele momento para utilizar meu segundo fluxo de pensamento para liberar outro domo, fluxo de aura de boa vontade. Eu havia considerado a possibilidade de que a aparição de Safira pudesse levar o guarda Altaria a agir mesmo que minha abordagem não o fizesse, mas ele ficou lá em cima, embora eu pudesse senti-lo nos observando muito de perto. De qualquer forma, a combinação da minha aura e a aparência de Safira me permitiram aproximar-me dos Swablu e tirar algumas guloseimas para eles, o que os levou a me deixarem acariciá-los. Gravei um vídeo de mim mesmo cercado por um pequeno bando de Swablu enquanto os alimentava e os acariciava para o bate-papo em grupo. Naturalmente, também aproveitei a chance para verificar suas planilhas de status para ver se Safira poderia obter algum Júnior. Foi uma pena que nenhum dos Swablu tivesse potencial verde claro ou melhor, mas encontrei um que tinha potencial amarelo escuro. Eu simplesmente não tinha certeza se queria recrutá-lo, já que eu realmente não precisava de um Swablu, então não havia necessidade de comprometer seu potencial. Era uma questão de querer e não de necessidades, e o que eu realmente queria era um bom ou até mesmo um ótimo Swablu, o que francamente não se aplicava a este macho ou a qualquer outro Swablu no pequeno bando. Então, depois de terminar meu vídeo, deixei mais algumas guloseimas para o Swablu antes de prosseguir. Senti o olhar de Altaria nos seguir, então, assim que saímos da vista de Swablu, deixei um pequeno monte de guloseimas para Altaria também em troca de ela não descer e nos interromper. Altaria não reagiu enquanto estávamos no alcance, e eu não tinha ideia se ela desceu para comer aquelas guloseimas depois que saímos, mas de qualquer forma, eu estava confiante de que aqueles lanches não seriam desperdiçados, já que outros Pokémon selvagens cuidariam deles se Altaria não o fizesse.
De qualquer forma, quando chegamos a uma área onde senti o olhar de Altaria desaparecer, pisei ao lado de uma das árvores ao nosso redor e nos levei para Utopia para almoçar. Deixei uma pequena abertura para o lado de fora para que eu ainda tivesse sinal porque tinha algo que queria fazer. Enquanto comíamos, brinquei com meu telefone na lateral antes de guardá-lo. Isso naturalmente não escapou da atenção dos meus Pokémon e um deles me perguntou o que eu fiz. Então eu disse a eles que primeiro editei e depois carreguei o vídeo que fiz com os Swablu para o chat do grupo. A menção dos Swablu fez com que muitas cabeças se virassem para Safira antes de se voltarem para mim, e sabendo o que eles queriam saber, eu lhes disse livremente que os Swablu não eram bons o suficiente para se juntarem a Safira. Isso fez com que muitos deles concordassem em compreensão, e com seu breve surto de curiosidade satisfeito, o tópico mudou para outra coisa, a saber, Digimon. Eles começaram a discutir entusiasticamente sobre Agumon e Cia, junto com qual dos Digimon que apareceram até agora era o mais legal, melhor. Eu tive que sorrir, já que eles não tinham visto nada ainda. Apenas 3 Ultimate Digimon apareceram até agora, e nenhum deles era tão bom assim. Ainda assim, o aparecimento de outra, terceira evolução causou alguma excitação quando apareceu ontem, e a facção Greymon estava argumentando que Skull Greymon não contava e que a evolução de Greymon estava fadada a ser a melhor. As facções Angemon e Garurumon discordaram, mas como Patamon ainda era um ovo e Gabumon ainda não tinha alcançado o nível Ultimate, eles estavam em desvantagem. Enquanto isso, assisti à discussão, argumento deles com diversão e um pouco de nostalgia. Eles não sabiam que a discussão sobre o melhor Digimon, pelo menos o melhor Mega Digimon, e mais tarde o melhor Ultra Digimon, estava entre os tópicos mais discutidos entre os entusiastas de Digimon na Terra. Eu pessoalmente nunca consegui me decidir por uma única, já que eu amava tantos Megas, mas mesmo desconsiderando os Simps que foram para Rosemon, Lilimon e as outras Digimons femininas gostosas só porque elas eram gostosas, as facções eram numerosas, então ver isso acontecer aqui em pequena escala, mesmo que fosse restrito por seu conhecimento limitado por enquanto, foi bem legal. Também foi bem engraçado ver um grupo de Pokémon discutindo sobre quem era o melhor Digimon. De qualquer forma, eu tive que intervir quando as coisas esquentaram um pouco depois que Igneel chamou Angemon de pena empoeirada, e depois de adverti-lo por aquele golpe baixo, eu coloquei um fim na discussão deles apontando que eles podem mudar de ideia ao longo da série, então ir all in agora pode não ser a melhor ideia. O tópico então mudou para a especulação sobre o que pode acontecer a seguir, e enquanto eles faziam isso, eu dei uma olhada no meu telefone para ver se havia alguma reação ao vídeo que eu gravei. Vi que havia algumas mensagens, respostas, e depois de lê-las, vi algumas invejosas, principalmente das meninas. Jessie até me perguntou se ela poderia enviar o vídeo para sua conta Poriton. E mesmo que eu não tivesse certeza do porquê ela iria querer enviar um vídeo de outra pessoa lá, enviei a ela um com certeza. Logo depois que enviei isso, muitos outros pedidos para postar aquele vídeo em sua história, página chegaram. Então dei a todos permissão geral para repostar o vídeo se quisessem. Depois disso, escrevi a eles que eu tinha que ir, o que era verdade. Todos tinham terminado de comer, então começamos a limpar, e uma vez que isso foi feito, deixei Utopia com o grupo de viagem. Capítulo 844. Chegamos à área em frente ao sistema Meteor Fall Cave aproximadamente 1,5 horas depois de deixarmos Utopia. Havia alguns pontos de impacto, crateras na área, contendo quase 12 metros de diâmetro e 3 metros de profundidade em seu centro, mas previsivelmente nenhum continha meteoros. Não havia nem mesmo lascas ou pequenos fragmentos restantes, o que fazia sentido, já que o lugar havia sido pesquisado e estudado há muito tempo, e a chuva de meteoros aconteceu ainda mais no passado. Ainda assim, esta era apenas a área externa, que era a parte mais fácil de acessar e a menos perigosa. Então não ser capaz de encontrar nada aqui não significava que não seríamos capazes de encontrar meteoros ou pelo menos fragmentos deles dentro do sistema de cavernas, ou mais profundamente na cordilheira, onde os Pokémon eram mais fortes, e as áreas muito menos exploradas ou mesmo inexploradas. O sistema de cavernas ligado às cataratas do meteoro era enorme, e até onde eu sabia, apenas algumas partes dele, ou seja, aquelas perto da entrada, tinham sido totalmente mapeadas e exploradas. As áreas conectadas a elas tinham sido parcialmente mapeadas, o que deixou provavelmente mais de 70% do sistema de cavernas sem mapeamento. Bem, isso foi mais uma estimativa, na verdade, já que não estava claro o quão vasto o sistema de cavernas subterrâneas, montanhas realmente era. No entanto, devido ao fato de que a câmara de entrada havia sido mapeada, e em parte devido aos jogos, eu tinha uma ideia de como a primeira sala e espaço seria. Talvez tenha sido por causa dessa impressão, crença que fiquei tão atordoado quando pisei na boca, entrada da caverna e vi a câmara com meus próprios olhos. As palavras que dominaram minha mente naquele momento eram vastas e grandes, porque era exatamente isso que o espaço era. Obviamente, eu não conseguia ver tudo, já que o espaço não era uma área plana, mas era um espaço muito grande com divisórias em várias alturas. A maior parte disso era devido ao trabalho da natureza, erosão e o que quer que seja, mas também havia trabalho óbvio nas mãos de Pokémon e humanos em jogo. O último era para tornar as coisas mais fáceis para nós, humanos atravessar e explorar a câmara. Coisas como pontes para transpor grandes, vastas lacunas entre rochas, plataformas e escadas para subir ou descer rochas para alcançar outras áreas da sala. De qualquer forma, a segunda coisa que me chamou a atenção depois de processar o tamanho da sala foi o som feito pela água dentro do espaço. Mais especificamente, o som feito pelas cachoeiras dentro da sala.
Da minha posição atual na entrada, eu só conseguia ver 2 das 3 cachoeiras, a que estava perto do nível inferior, altura e elevação, e a que estava perto do nível superior, altura e elevação. Eu sabia que havia uma terceira porque ela estava anotada no mapa feito pela Liga, Aliança, então os jogos estavam certos. Eu também sabia que a terceira cachoeira levava a um túnel, canal de água e não podia ser atravessada de forma regular. Houve pessoas que, junto com seus Pokémon tipo água, nadaram até a cachoeira e mergulharam no canal para investigá-la. No entanto, eles não apenas tiveram que ir quase constantemente contra a corrente, mas também tiveram que lidar com os tipos de água que chamavam as partes mais calmas do canal de água de seu lar. Ambos não teriam sido um problema se o canal não tivesse se mostrado extremamente longo, sem um fim à vista. Alguns treinadores viajaram pelo canal por quilômetros antes de serem forçados a abortar devido à ameaça de exaustão e aos Pokémon selvagens. Os últimos ficaram bem mais fortes mais para dentro do canal subaquático, e os relatórios mencionaram a presença de Stage 6 Milotic, Gyarados e Whiscash, o que forçou a grande maioria dos mergulhadores de exploração a correr, nadar para longe assim que os avistaram. Não pude deixar de me perguntar por que nenhum dos treinadores de classe lendários tomou uma atitude para explorar o canal, já que eu tinha certeza de que pelo menos um deles tinha que ter um tipo de água de estágio 7, mas novamente, era possível que eles tivessem e que o resultado fosse classificado. Bem, isso, ou todos eles sentiram que não valia a pena, ou eles se abstiveram devido a algum outro motivo. Se fosse o primeiro, era preciso se perguntar o que eles descobriram para que o conhecimento disso fosse classificado até mesmo para as investigações de um professor júnior. Concedido que havia uma chance tão alta, se não maior, de que outras circunstâncias ou desinteresse puro simplesmente os impedissem de explorar o canal. De qualquer forma, foi uma pena que eu não seria capaz de explorar o lugar sozinho, já que eu tinha outros objetivos e não tinha certeza se conseguiríamos lidar com isso como estávamos, mas eu tinha isso na minha lista de coisas para analisar no futuro, para que eu pudesse voltar e dar uma olhada quando o Esquadrão Sonserino tivesse alcançado o estágio 7 ou pelo menos o segundo passo da fase de quebra de limites do estágio 6. Embora eu provavelmente pudesse confiar na utopia, ou melhor, na minha habilidade de me deslocar para lá para me esconder sempre que as coisas se tornassem arriscadas, eu preferiria não confiar nisso. Primeiro, eu não gostava de me esconder e, mais importante, se o perigo acabasse persistindo por muito tempo, eu poderia acabar sendo forçado a me esconder dentro da utopia por semanas, meses ou até anos. Adicione a isso que não havia sinal dentro do canal por razões óbvias, e eu não seria capaz de informar meus pais, amigos ou a aliança sobre minha situação. O resultado seria desastroso, especialmente porque ninguém esperaria que eu desaparecesse daquele jeito. Esperar até que o perigo fosse controlável e pudéssemos pelo menos recuar com segurança se fosse o caso era melhor na minha opinião. De qualquer forma, depois de deixar meu olhar varrer as partes da câmara que eu conseguia ver, meu grupo de viagem e eu começamos a caminhar mais para dentro da caverna. A área ao redor da entrada era bem grande, como alguns milhares de metros quadrados, e havia 2 caminhos para nós seguirmos. Uma era uma ponte feita pelo homem à esquerda da entrada da caverna que levava a outra plataforma a apenas 30 a 40 metros desta, enquanto a outra era um caminho que levava a uma caminhada semi-escalada para um nível mais alto, elevação bem na entrada. O último caminho foi notado por eventualmente levar a um beco sem saída, enquanto a ponte abriu caminho para mais exploração. Quanto à lacuna coberta pela ponte, esse caminho levava a uma queda íngreme até o rio, riacho conectado às cachoeiras. Obviamente eu estava planejando verificar o caminho que deveria terminar em um beco sem saída primeiro, então nosso grupo seguiu em frente. Eu acenei para a guarda florestal, que obviamente estava encarregada de ficar de olho nas coisas aqui na entrada quando passamos por ela. Ela me deu um breve sorriso, mas, fora isso, ela continuou a ficar de olho nos arredores. Ela parecia bem focada, dedicada, então havia uma chance de que o sorriso fosse direcionado a Motra Butterfree, que tinha seguido o exemplo e a cumprimentado também, em vez de mim. De qualquer forma, passamos por ela e começamos a explorar a plataforma em que estávamos, não muito longe da entrada. Nos deparamos com uma pequena cratera com um diâmetro de apenas 4 a 4,5 metros e uma profundidade máxima de menos de 1 metro. Obviamente não havia nenhum meteoro lá, mas vimos um Sandshrew brincando de pega-pega com 2 Diglett ou realmente tentando pegá-los e falhando de forma bem espetacular. Depois de assistir ao Sandshrew falhar e cair por um tempo, seguimos em frente sem incomodar o trio. A poucos metros dali, tive que contornar um Geodude que estava dormindo meio enterrado no chão bem no meu caminho. Surpreendentemente, acabei fazendo isso várias vezes em quase sucessão porque parecia que uma equipe de Geodude tinha aparentemente escolhido dormir neste lugar. Então todos estavam dormindo meio enterrados não muito longe uns dos outros. Era meio como andar por um campo minado, só que as minas eram bem visíveis, desde que se prestasse atenção, e pisar em um Geodude não levava a uma explosão, mas sim a uma surra. Bem, uma tentativa de surra no meu caso, já que eu tinha certeza de que poderia derrotar qualquer um dos Geodudes aqui sozinho. Na verdade, eu estava confiante de que poderia enfrentá-los todos de uma vez. Ainda assim, não havia razão para perturbar o sono deles e provocar uma briga, então meu grupo e eu nos certificamos de evitar pisar em qualquer um dos Geodudes. Bem, além de Motra que estava relaxando preguiçosamente na minha cabeça. Não tinha certeza se foi de propósito ou apenas uma coincidência infeliz, mas assim que passamos pelo último Geodude, um Zubat soltou um grito e liberou um pouco de guano que caiu em um dos Geodudes adormecidos com um splat. Eu literalmente ouvi a merda do Zubat pousar na cabeça daquele Geodude, e se seu grito anterior não acordou o Geodude, então a sensação úmida em seu exterior rochoso certamente acordou.
Eu podia sentir a diversão de Mothra, Thor, Raichu e NYX, Umbreon enquanto observávamos o Geodude acordar do sono, literalmente neste caso, já que ele levantou o corpo do chão, antes de tocar sua cabeça, especificamente o guano liberado pelo Zubat. Vimos o Geodude olhar fixamente para sua mão coberta de sujeira antes de se virar para nós. Vendo como Thor e NYX estavam rindo, eu tinha certeza de que estávamos prestes a ser culpados. Mas Geodude apenas soltou um suspiro cansado antes de esfregar sua mão suja no chão, tentando se livrar do guano nela. Vendo sua reação inesperadamente calma, comecei a pensar que essa não era a primeira bomba de merda que Zubat, ou Zubat em geral, tinha jogado em Geodude, tanto que ele parecia ter se tornado insensível a isso. Não pude deixar de sentir um pouco de pena do Geodude com esse pensamento, então ofereci a Geodude alguma ajuda para se livrar do lixo de Zubat, já que parecia ser difícil se livrar dele. Demorou apenas um momento para Geodude concordar, e quando concordou, manipulei um pouco de areia, fiz com que girasse e usei isso para limpar a mão e a cabeça de Geodude. Geodude ficou bem feliz com o resultado, mas pareceu que os Zubat não ficaram felizes com minha interferência, já que um Zubat tentou cagar na minha cabeça também alguns momentos depois que ajudei Geodude. Esse plano obviamente fracassou porque Mothra estava descansando na minha cabeça, e ela viu tentar cagar ali como uma afronta, considerando que eles estavam automaticamente tentando cagar nela também. Portanto, não foi surpresa que ela tenha escolhido agir. Ela não apenas eliminou o guano, mas também congelou o Zubat que derrubou aquela carga com telecinese. Quando um Golbat tentou descer para libertar o Zubat, ela congelou aquele também. No entanto, diferente do Zubat, parecia que Golbat era inteligente e ou experiente o suficiente para reagir corretamente, já que conseguiu dar uma mordida para se libertar do domínio psíquico de Mothra antes de ser arrastado para minha frente Mothra. Mais impressionante do que isso foi que Golbat não correu, voou para longe no momento em que conseguiu se libertar, mas em vez disso tentou libertar o Zubat também. Obviamente falhou, já que Mothra lançou uma rajada que o impediu de se aproximar, mas em uma reviravolta surpreendente, essa falha realmente fez com que o Golbat se iluminasse e evoluísse para um Crobat, mostrando que havia alguns sentimentos muito fortes envolvidos. Que Zubat tinha que ser Golbat, ou melhor, filho, irmão, pai ou amado de Crobat, embora amado parecesse errado, considerando a diferença de tamanho entre eles. No entanto, considerando o fato de que havia mais pares questionáveis por aí, não era impossível. De qualquer forma, nós realmente conseguimos testemunhar uma evolução selvagem do Crobat, o que foi incrível. Capítulo 845. Enquanto eu assistia à evolução de Crobat cheio de interesse, eu podia sentir que Mothra Butterfree se sentia um pouco estranha com o desenvolvimento dramático. Golbat, agora Crobat, se emocionou muito devido à captura de Zubat por Mothra, evoluindo como resultado, enquanto tudo o que Mothra queria fazer era punir, assustar Zubat um pouco por sua tentativa desonesta de bomba de merda. Ela não tinha planos de machucar Zubat de forma alguma, já que realmente atacar um Zubat de nível bronze, baixo, por uma coisa tão pequena estava abaixo dela. Eu conhecia a Mothra bem o suficiente para entender por que ela agia daquela forma, então eu entendia por que ela se sentia estranha na situação atual, mas honestamente, eu não achava que havia qualquer razão para ela se sentir mal. Ela tinha essencialmente feito um favor a Golbat ao ajudá-la a evoluir para Crobat antecipadamente ou talvez até mesmo em primeiro lugar, já que não podíamos saber com certeza se ela teria sido empurrada, emocionalmente, ao ponto de evolução de outra forma. De qualquer forma, eu não achei que Mothra tivesse feito algo errado, já que Zubat literalmente tentou cagar em nós e eu disse isso a ela telepaticamente antes de me dirigir ao Crobat que havia terminado sua evolução e até mesmo rompido logo depois. Indo de bronze, alto para prata baixo, eu vi que ela estava se preparando para agir, então eu primeiro a congelei no lugar usando telecinese antes de cobri-la com minha aura, fazendo-a hesitar quando ela estava prestes a tentar se libertar do meu controle. Quando vi sua hesitação, disse a Crobat que ela estava ficando louca à toa, já que Butterfree e Mothra não tinha planejado machucar Zubat em primeiro lugar. Francamente, disse a Crobat que tudo que Mothra queria fazer era sacudir Zubat um pouco como punição por tentar cagar nela indiretamente ao tentar cagar na minha cabeça. Mothra sentiu com a cabeça e para enfatizar que não planejava machucar Zubat, ela o sacudiu um pouco no ar, fazendo-o ficar um pouco grogue, antes de liberar Zubat de seu domínio psíquico. Eu tive que rir do ato de Mothra de não deixar de lado a pequena punição que ela pretendia dar, mesmo nessa situação. Apontando para o Zubat voando de forma instável, eu disse veja para Crobat, que tinha se acalmado completamente neste ponto. Então eu disse a ela que teria pedido desculpas, mas que não faria isso, já que Zubat havia ganhado aquela punição por sua tentativa de bomba de guano. Eu até acrescentei que eles deveriam estar nos agradecendo por ajudá-la a evoluir, mas que ela não precisava, já que era apenas uma coincidência. Senti uma faísca de incredulidade quando mencionei que eles deveriam ser gratos, mas apenas sorri e deixei Crobat ir. Eu já tinha verificado sua folha de status enquanto a segurava, e ela só tinha potencial amarelo, então eu não estava realmente interessado em capturá-la, mesmo que ela tivesse conseguido evoluir para um Crobat. Quanto a Zubat, eu o empurrei em direção a Crobat e o examinei também, e ele também não era bom o suficiente, então depois que eu os avisei, Zubat especificamente, para parar de tentar cagar nos outros, já que isso acabaria mal para eles em algum momento, continuamos nosso caminho. Ouvi pedras voando pelo ar momentos depois, seguidas de gritos furiosos, me fazendo olhar para trás. Quando vi que Geodude, a vítima, junto com outros companheiros Geodude estavam atirando pedras em Zubat e Crobat, escolhi ignorá-los, pois isso era uma vingança merecida. Continuamos a verificar a plataforma em que estávamos, e fiquei um pouco surpreso ao ver alguns paras, pois não havia nenhum do lado de fora da entrada ou na rota que pegamos para as cataratas do meteoro, o que significa que eles não entraram por lá.
Os paras tinham que ter se mudado da entrada na rota, estrada que levava a Rusboro, especificamente a floresta, terreno gramado de lá. Ou eles também poderiam ter entrado por outras entradas, o que, considerando o quão extenso o sistema de cavernas deveria ser, não parecia improvável. De qualquer forma, o fato de eu poder encontrar paras aqui significava que eles tinham se estabelecido permanentemente e com sucesso no sistema de cavernas de Meteor Falls. O fato de eles não terem se espalhado em direção à rota Falarbor, apesar do fato de eu ter conseguido avistar alguns nesta plataforma área, me fez supor fortemente que os guardas os estavam impedindo de sair por esta entrada-saída. Curioso para ver se eu estava certo, fui diretamente até a guarda que vi na entrada-saída e perguntei se minha suposição era verdadeira. A moça pareceu impressionada com minha dedução e admitiu livremente que essa era uma das razões pelas quais um Ranger havia sido posicionado ali. Ela até mencionou que o esquadrão estacionado nela fazia pesquisas regulares para determinar a população e a força dos paras e Parasec para determinar se medidas tinham que ser tomadas para reduzir seus números para evitar que afetassem negativamente o resto da ecologia. Isso foi para mostrar o quão seriamente Paras e Parsec eram levados pelo Ranger, assim como pela Aliança, e eu não podia culpá-los. Meu preconceito contra a linha, espécie não vinha simplesmente do fato de que eu não gostava deles ou algo assim, mas pelo risco que eles poderiam representar. Paras não eram o problema principal, mas sim os Parasec para os quais eles evoluíram. Mas infelizmente um grande número de paras significava um número potencialmente alto de Parasec, então era preciso começar a ficar de olho neles enquanto ainda eram paras. De qualquer forma, possível cenário de apocalipse do caranguejo zumbi à parte, agradeci a Fu por satisfazer minha curiosidade e voltei para a área onde vi os paras. Então, quando vi os dois paras descansando ao lado da rocha, de repente pensei que isso tinha feito meu foco nos paras ficar muito mais sério. A pergunta que de repente surgiu na minha cabeça foi o que aconteceria se eu liberasse um paras para Utopia. Utopia veria os cogumelos em paras como parasitas que tinham que ser expurgados ou os reconheceria como entidades simbióticas que eram parte de paras e, portanto, os deixaria em paz? Se fosse o último, seria um pouco decepcionante, mas se fosse o primeiro, então Utopia estaria resolvendo o problema do paras que eu estava considerando enfrentar sem que eu tivesse que fazer nada. Outra questão que surgiu logo depois disso foi o que Utopia faria com Parasec, já que aqueles eram essencialmente zumbis controlados pelo cogumelo. Mesmo se o cogumelo fosse removido, o crustáceo já deveria estar morto, então tudo que isso faria seria matar o cogumelo grande também. Concedido. A ideia de que o crustáceo estava morto era algo com que a comunidade científica concordou com base em testes que envolveram a remoção do cogumelo e a consequente perda de sinais vitais do corpo, mas talvez a mente do Parasec tivesse simplesmente entrado em dormência ou em um coma super profundo ou algo assim. Também era possível que o dano causado pela remoção do cogumelo grande fosse muito grande, resultando na morte do corpo logo após o cogumelo ter sido removido. Considerando que o cogumelo estava controlando o corpo, suas raízes tinham que ter se infiltrado, crescido no cérebro do Parasec, no mínimo, e possivelmente no resto do corpo também. Então, a remoção do cogumelo tinha que considerar o possível dano colateral primeiro se alguém quisesse uma chance de manter o corpo vivo após a remoção. Se ainda havia uma mente, possivelmente a original, poderia ser testado após essa etapa ter sido concluída. Se assumíssemos que a mente original ainda existia em um estado dormente, então ela poderia não ter sido capaz de acordar antes que o corpo morresse após a remoção do cogumelo grande. Paras não tinham esse problema, pois suas mentes ainda estavam intactas. No entanto, mesmo que os cogumelos visíveis em suas costas fossem removidos, eles eventualmente cresceram de volta, o que indicava que provavelmente tiveram que ser removidos completamente, raízes incluídas, para ver se Paras poderia ser libertado do parasita. O problema com isso era o mesmo do Parasec, ou seja, as raízes provavelmente tinham crescido profundamente em seu corpo. Então a remoção provavelmente foi complicada e prejudicial. O único lado bom era que o cérebro provavelmente não foi afetado, o que provavelmente foi a parte mais difícil de resolver desde o início. Não que lidar com o resto fosse fácil, era apenas muito mais fácil do que ter que lidar com o cérebro. Na verdade, outra questão que tinha que ser considerada caso alguém tivesse sucesso era se a remoção bem-sucedida do cogumelo de um paras resultaria na perda de sua tipagem de grama, transformando-o em um tipo de inseto puro. Além disso, a mudança seria hereditária ou seus filhos nasceriam com um par de pequenos cogumelos nas costas. Meu palpite era que se ele conseguisse evoluir para um Parasec livre de cogumelos antes de produzir aqueles ovos com um Parasec companheiro não escravizado, isso poderia ser evitado, mas isso exigiria 2 salvamentos, operações bem-sucedidos. De qualquer forma, tudo isso não seria um problema se Utopia pudesse lidar diretamente com o problema. Não querendo continuar circulando possibilidades, decidi apenas capturar um paras e ver como seria. Assim que tomei essa decisão, peguei uma Pokébola e a lancei em um dos paras depois que fiz Motra hipnotizá-lo para dormir. Os outros paras fugiram assim que viram seu companheiro ser atingido e arrastado para uma Pokébola. Assim que a captura foi concluída, movi a bola diretamente para Utopia e soltei o paras para que Utopia pudesse fazer seu trabalho. Observei atentamente o log de Utopia, mas infelizmente, o processo ocorreu de acordo com o procedimento padrão, mostrando que Utopia reconheceu o estado atual de paras como sua forma regular. Considerando que era o padrão de paras no mundo Pokémon, isso não foi tão chocante. Mas eu tinha um pouco de esperança de que isso pudesse me dar uma solução fácil para algo que eu via como um problema. Infelizmente isso não aconteceu. O processo foi concluído sem desvios, indicando que eu teria que encontrar uma solução sozinho se quisesse separar permanentemente o Mushroom dos paras.
Na verdade, agora que pensei sobre isso, também havia a possibilidade de que alguns paras não quisessem se livrar dos cogumelos e de sua tipagem de grama. Eu duvidava que eles gostariam de se tornar zumbis quando evoluíssem, mas o desejo de manter sua tipagem aparência era uma possibilidade. Honestamente, olhando para a questão de outro ângulo, eu também poderia investigar se era possível matar o cogumelo, ou melhor, a mente e intelecto que ele abrigava. Já que o cogumelo foi capaz de assumir o Parasec, o cogumelo tinha que ter uma mente alma própria, não importa quão rudimentar fosse. Não que eu estivesse dizendo que precisava ser rudimentar naquele ponto, já que provavelmente floresceu completamente durante a evolução. Mas se alguém pudesse efetivamente e completamente purgar os cogumelos de úmparas de qualquer mente-alma, transformando o cogumelo em simples cogumelos, cascas sem qualquer intelecto, então teoricamente eles não deveriam ser capazes de usurpar a mente e ou corpo do paras durante a evolução, resultando em um Parasec que não apenas manteve sua mente mas também conseguiu manter o cogumelo e seu tipo grama, inseto. Francamente, matar a mente do cogumelo parecia mais fácil e mais difícil do que removê-los permanentemente de um para sem matá-lo ou aleijá-lo. De qualquer forma, ambas as escolhas pareciam dignas de pesquisa e teste para mim, e eu tinha o desejo de começar um projeto paras, ou melhor, 2 projetos paras. No entanto, eu já tinha tantos projetos acontecendo no topo da minha jornada, então começar outro projeto ou 2 parecia um pouco demais. Comecei um debate interno se eu deveria simplesmente fazer isso ou se deveria esperar até terminar alguns dos meus projetos atuais. A razão eventualmente venceu minha curiosidade e impulsos, então escolhi deixar o projeto paras para depois. Quanto ao paras que acabei de pegar, decidi apenas deixá-lo ficar em utopia, já que seu potencial acabou não sendo ruim. Eu peguei sem verificar primeiro, pois foi uma decisão repentina e impulsiva, mas paras acabou com potencial verde claro após a otimização de utopia. Então deixá-lo ficar até que eu estivesse pronto para começar o projeto paras estava ok. Tudo o que eu tinha que fazer era garantir que ele não evoluiria antes disso, mas considerando que ele estava apenas no estágio médio de ferro agora, isso não deve ser um problema por alguns anos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 846. Deixei de lado os pensamentos sobre a linha paras e seu trágico destino, e continuei andando em frente. Poucos minutos depois, chegamos às escadas que levavam à próxima área elevada desta plataforma. No entanto, em vez de subir diretamente, escolhi circular a área atual ao longo das bordas porque queria ver se poderíamos tropeçar em algo interessante e porque queria explorar o lugar adequadamente. Dado o tamanho limitado da plataforma, ou pelo menos dessa parte dela, suspeitei que levaria apenas 15 minutos para completar um passeio pelas bordas. Pensando assim, até essa parte da plataforma de entrada era bem grande, mesmo que constituísse apenas cerca de 1/40 ou talvez até 1/50 de toda a câmara-sala. Isso só serviu para mostrar o quão grande o lugar realmente era, eu acho. De qualquer forma, enquanto fazíamos nosso círculo, encontramos outra pessoa. O cara que conhecemos parecia forte, então decidi desafiá-lo, mas parecia que ele não estava interessado em lutar comigo. Ele recusou mesmo depois que iniciei um desafio, o que era raro, já que geralmente eu era o desafiado. Ainda assim, era difícil insistir quando o cara disse francamente que estava ocupado e não tinha tempo a perder em uma batalha. Então apenas desejei a ele um bom dia e o observei indo em direção à saída. Poucos minutos depois, acabamos nos deparando com outra pessoa indo em direção à saída, embora caminhar em direção à saída parecesse mais apropriado, dada a vibração que o cara emitia. Dei uma olhada rápida no homem. Embora ele parecesse bem modesto e agisse despreocupadamente, ele me deu a impressão de uma pessoa forte. Honestamente, foi principalmente porque eu tinha acabado de ser recusado, mas como o cara sentiu que poderia lutar, fui em frente e o desafiei. O homem realmente me deu um olhar divertido quando ouviu o meu desafio. Ele então se apresentou como Jeff e afirmou ser um treinador super elite, o que soou meio infantil, inventado, mas considerando a sensação que ele me deu, presumi que ele fosse um elite. Então disse a ele que eu poderia lidar com elites muito bem. Jeff balançou a cabeça e enfatizou que ele não era um elite, mas um super elite e que ele era muito mais forte do que um mero elite, o que soou pretensioso. Mas parecia ser a verdade, já que era isso que eu estava sentindo dele. Jeff então me aconselhou amigavelmente a não tentar batalhar com ele, já que ele era forte demais para mim e que eu estava fadado a perder. Embora eu pudesse sentir que ele estava apenas tentando ser legal e dizer o que ele via como a verdade, isso ainda feriu um pouco meu ego, e eu não estava sozinho nisso. Motra Butterfrey, assim como os outros, também se sentiram subestimados e me disseram para tentar colocar Jeff em uma batalha. Quando pedi novamente uma batalha, enfatizando que queria enfrentar o mais forte que ele pudesse colocar em campo, ele me lançou um olhar que dizia: "Por que você não está me ouvindo?" Antes de perguntar se eu tinha realmente certeza, eu apenas assenti, e ele soltou um suspiro, mas ainda assim acabou aceitando. Concordamos em uma batalha 3 contra 3, e o primeiro Pokémon que enviei foi NYX, Umbreon. Como ela fazia parte do grupo de viagem, ela tinha ouvido o conselho de Jeff pessoalmente, e ela queria provar que ele estava errado. Então quando ela pediu para ir primeiro, eu a deixei fazer isso. Senti meus olhos se arregalarem quando o Pokémon que apareceu na frente dela acabou sendo um Absol de nível platina, alto. E não pude deixar de pensar de repente que sua afirmação de ser um super elite talvez não fosse ele se gabando, embora eu ainda achasse que soava infantil, pelo menos do jeito que ele disse. De qualquer forma, NYX tentou seu melhor, mas Jeff e seu Absol mostraram que não eram apenas fortes,
mas também eram lutadores talentosos. Tudo que NYX fazia era bloqueado, desviado ou correspondido por Absol. No geral, NYX só conseguiu acertar alguns bons golpes antes de acabar caindo para Absol. Na verdade, ela perdeu em menos de 10 minutos, e eu tinha um forte palpite de que eles poderiam tê-la derrubado mais rápido, mas escolheram deixá-la ir com tudo e forçar seus limites, o que me deixou grato. Eu escolhi enviar Motra em seguida na esperança de que ela pudesse talvez derrotar Absol, já que ela era uma dos 2 talvez 3 entre meus Pokémon que possivelmente tinham uma chance de fazer isso. Dada a grandeza geral de Motra, ela fez um bom trabalho igualando Absol, apesar de estar um estágio inteiro abaixo dela. Ela estava acertando mais golpes do que NYX, e também estava sofrendo menos dano, a maioria dos quais ela conseguia curar de qualquer maneira. Ainda assim, a batalha deles me mostrou que minha suspeita estava certa e que eles deixaram NYX fazer o seu melhor, o que, como eu disse, eu definitivamente apreciei. Enquanto isso, Motra estava indo bem, e eu tinha esperanças de que ela pudesse derrotar Absol, pelo menos foi o que nós pensamos depois que Motra e Absol lutaram por quase 10 minutos. No entanto, as coisas mudaram quando Jeff de repente elogiou Motra por ser muito impressionante. Ele continuou dizendo que tínhamos o direito de enfrentar Absol no seu melhor. Ele então deixou seu maldito Absol Mega evoluir, e diferente da Mega evolução do Lucario de Stephanie durante nossa batalha de ginásio, a Mega evolução de Absol o empurrou para o estágio de Paládio, baixo, mostrando que eles tinham um domínio muito maior sobre a Mega evolução do que Stephanie e seu Lucario tinham. Eu naturalmente me senti um tanto chocado com o desenvolvimento, especialmente porque eu não tinha notado nenhuma Mega Stone em Absol durante nenhuma das batalhas. Eu também me senti um tanto incrédulo ao tropeçar em alguém assim, especialmente com o fato de que Jeff estava se chamando de Super Elite e não de Super Campeão ou algo assim, já que ele era mais do que qualificado para essa força com base apenas em seu maldito Mega Absol. Caramba, havia uma chance não tão pequena de que esse cara provavelmente se qualificasse para Masterclass. Jeff soltou uma risada provavelmente porque percebeu minha reação antes de perguntar como eu gostava de seu Mega Abs. Meu olho tremeu quando ouvi dizer Mega Abs e até Absol soltou o que parecia uma mistura entre um gemido e um gemido, mas Jeff ignorou isso e, sem esperar por nenhuma resposta minha, declarou que nos ajudaria a ampliar nossos horizontes antes de dizer ao seu Mega Absol para terminar a batalha o mais rápido possível. Absol realmente aumentou a temperatura depois disso e Motra tentou seu melhor para dar a melhor luta possível. Ela rapidamente percebeu que não tinha muita sorte em machucar Absol, mesmo com seus movimentos do tipo inseto, então ela recorreu a aumentar sua velocidade ao máximo, teletransportando-se e esquivando-se o máximo possível enquanto se curava sempre que podia. Ela fez tudo isso na esperança de resistir o suficiente para que a Mega Evolução temporária seguisse seu curso e para que Mega Absol voltasse a ser Absol, o que poderia permitir que ela tentasse uma reviravolta. Motra continuou assim por quase 15 minutos, e eu podia sentir que Jeff estava impressionado com Motra, embora ele não parecesse nem um pouco preocupado, o que por sua vez me preocupou bastante. Logo depois disso, Jeff disse a Absol para terminar, o que fez Mega Absol usar um movimento que envolvia suas asas e foi-se que eu nunca tinha visto antes, embora fosse, sem dúvida, um movimento do tipo Dark. De qualquer forma, Motra não conseguiu desviar do movimento, e ela acabou sendo nocauteada por ele, embora ela já estivesse bastante exausta a essa altura. Assim que Motra caiu, Jeff começou a fazer um monte de elogios a ela, a nós, e eu pude sentir como alguns dos meus oponentes derrotados devem ter se sentido quando eu fiz isso com eles. Ainda assim, não tínhamos terminado, ainda tínhamos outra chance de lutar, e Mega Absol já devia estar ficando sem tempo, então eu levitei Motra para o meu lado. Ela acordou pouco antes que eu pudesse acomodá-la ao meu lado, então eu disse a ela que ela tinha feito um trabalho incrível, o que a fez me dar um trinado sem entusiasmo. Ela se animou um pouco quando eu acariciei sua cabeça e disse a ela que ainda tínhamos que derrubar aquele Absol. Ela encolheu diretamente para sua forma chibi e se acomodou na minha cabeça antes de me dizer para me apressar. Eu ri disso antes de agradecer a Jeff pela espera, embora nosso pequeno interlúdio tenha durado meio minuto no máximo. No entanto, era hora de trabalhar contra uma Mega Evolução, então senti que um pedido de desculpas era necessário. Jeff apenas acenou, então eu acenei e soltei Dilong e Stan, guiarados no campo. A escolha era entre ele e Mocha Crobat, na verdade, mas ele era mais tanqueiro do que ela, e senti que isso ajudaria mais nessa situação. Jeff soltou um assobio impressionado, e soltou um esse é um guiarados impressionante, quando viu Dilong, mas estávamos focados em derrubar aquele Mega Absol. Então tudo que fiz para reconhecer seu elogio foi acenar. Eles lutaram por cerca de 5 minutos antes de Mega Absol tentar usar aquele movimento final novamente. Mas Dilong conseguiu resistir a isso por meio de uma combinação de Protect, ou traje e a boa e velha resistência. Sua coragem valeu a pena quando Mega Absol realmente voltou a ser Absol. Seu estágio caiu junto com sua forma tamanho reduzido, e era óbvio que ele estava bem exausto também. No entanto, mesmo assim, ele ainda era um Pokémon de estágio platina, alto, então ele conseguiu enfrentar Dilong de frente apesar de seu cansaço. Eles lutaram por quase mais 10 minutos antes de Absol finalmente ficar sem energia e se deitar em exaustão, embora permanecesse consciente. De qualquer forma, isso contou como nossa vitória e Dilong soltou um uivo de vitória, enquanto NYX, Motra, Thor, Raichu e Hades Gengar comemoraram alto também.
Jeff elogiou seu Absol por fazer um bom trabalho antes de chamá-lo de volta, após o que ele nos elogiou também. Estando de muito melhor humor depois de ter derrubado aquele Absol, mesmo que nossa derrota estivesse praticamente garantida a essa altura. Todos nós agradecemos a Jeff pelo elogio. Quando Jeff perguntou se eu ainda queria continuar a batalha, eu disse que sim, já que queríamos perder de verdade, mesmo que estivéssemos destinados a perder. A menos que o resto dos Pokémon de Jeff fossem muito mais fracos do que Absol, nossa próxima derrota era um fato, já que Dilong já estava bem machucado. Jeff apenas assentiu antes de soltar seu segundo Pokémon, e nenhum milagre aconteceu. Ao ver o Ampharos em estágio platina, alto, Jeff praticamente fechou o negócio e revelou que ele realmente tinha que ser um treinador Masterclass, tornando toda a parte Super Elite realmente estranha. O que se seguiu não foi surpreendente. Ampharos conseguiu derrubar Dilong apenas alguns minutos depois. E foi uma prova da tenacidade de Dilong que ele conseguiu resistir por cerca de 3 minutos, considerando o estado em que ele já estava no início da batalha. Certo. O fato de que ele só tinha uma fraqueza menor a ataques elétricos em vez de uma grande junto com Protect e a tática de aterramento desempenhou um papel significativo nisso. Ainda assim, não mudou o fato de que era impressionante, e Jeff disse isso também, o que foi muito mais agradável de ouvir sabendo que o cara provavelmente era um mestre. A aproximação de Jeff me fez questionar essa suposição quando ele lançou um Camerupt de estágio de Paládio, baixo, e disse para ele consertar nossos arredores, já que o lugar havia sofrido bastante durante nossa batalha, deixando de lado seu Absol temporariamente impulsionado. Um verdadeiro Camerupt azul baixo do estágio 7 junto com o Ampharos e o Absol que ele mostrou indicavam que havia uma chance de Jeff ser um maldito treinador da classe Mestre Lendário e não apenas um da classe Mestre. A ideia de que eu tinha, de alguma forma, potencialmente não apenas encontrado um treinador da classe Lendário selvagem aleatório, mas também o desafiado e batalhado, me deixou perplexo. Por um bom momento não sabia bem o que dizer. Capítulo 847. Um pensamento de repente passou pela minha mente e eu não pude deixar de me perguntar se nosso encontro foi realmente uma coincidência ou não. Honestamente, mesmo que Jeff, se esse fosse realmente seu nome, não fosse um treinador de classe Mestre Lendário, mas sim um treinador de classe Mestre Veterano. Quão altas eram as chances de eu tropeçar aleatoriamente em alguém assim na natureza? As chances tinham que ser minúsculas. Na verdade, elas tinham que ser extremamente minúsculas. Certo, Meteor Falls era uma das áreas mais valiosas e fortes de Hoenn, então isso provavelmente elevou as chances de extremamente minúsculas de volta para apenas minúsculas. Mas essas chances ainda eram tão baixas que eu não pude deixar de me perguntar se eu realmente tinha conseguido ganhar o jackpot maravilhoso ou se isso foi premeditado. Kanto tinha 30 treinadores Masterclass registrados e 4 treinadores Legendary Class conhecidos, enquanto Hoenn tinha um pouco menos do que isso, com 23 Masters registrados e 2 treinadores Legendary Class conhecidos. Pode haver alguns desconhecidos sobre os quais não consegui acessar informações ou alguns que chegaram ao estágio, mas não se registraram por qualquer motivo. No entanto, mesmo assim, esses números provavelmente não mudariam muito, o que ilustrava a baixa probabilidade de eu encontrar um deles. O motivo pelo qual coloquei a última parte foi que Jeff não estava entre nenhum dos 33 treinadores lendários ou 287 de classe mestre conhecidos, globalmente que pesquisei, e eu estava me referindo a toda a aliança aqui e não apenas a Hoenn. Então, a menos que Jeff estivesse tão entediado que se disfarçou, ele não estava entre os registrados. Portanto, não pude deixar de me perguntar se nossa reunião havia sido marcada pela aliança, ou se eu tinha tido essa sorte. A aliança queria investigar minha situação, ou melhor, a força dos meus Pokémon sem ter que confiar em registros atuais ou opiniões de outros, como professor. Ou era possível que eu tivesse tropeçado em uma das lendas não registradas ainda mais elusivas ou um mestre não registrado próximo daquele nível. Foi por isso que Jeff se autodenominou Super Elite em vez de campeão ou mestre. Esses pensamentos cruzaram minha mente como uma manada de tauros em debandada, antes de eu empurrá-los para baixo com força. Decidi abordar a questão da forma mais simples e direta possível, ou seja, apenas perguntando a Jeff por que ele estava se chamando de Super Elite com a força de seu Pokémon em vez de Super Campeão ou Super Mestre. Quando ouviu isso, Jeff soltou uma risada indiferente e disse casualmente que não se incomodava com aqueles burocratas da aliança há muito tempo. Na verdade, ele reclamou que não poderia se incomodar com todos aqueles requisitos adicionais de avanço quando se tornasse um Elite registrado. Então ele não se incomodou em fazer isso depois que seu Pokémon se tornou forte o suficiente para rivalizar com campeões e depois mestres. Ele rindo disse que se autodenominar Super Elite era o suficiente, já que esses eram apenas títulos de qualquer maneira. O importante era a força do Pokémon de alguém. Jeff então acrescentou que ele estava passando a maior parte do tempo nas zonas de perigo de qualquer forma e que ele era capaz de obter tudo o que precisava para treinar seus Pokémon e sobreviver lá. Como ele estava longe da aliança e dos assentamentos por décadas ou mais de uma vez, ser um Elite registrado era o suficiente para atender a qualquer uma de suas necessidades sempre que ele fizesse uma viagem à civilização. Portanto, ele não poderia se incomodar em subir de nível ou lidar com as críticas da aliança. Ele seguiu o último pedaço com mais algumas risadas despreocupadas, e tendo sentido seus sentimentos durante seu discurso-resposta, principalmente porque ele não se incomodou em escondê-los, eu tinha certeza de que de alguma forma eu realmente tinha conhecido um mestre não registrado. Então eu não pude deixar de olhar para Jeff com alguma admiração. Isso pareceu deixar Jeff de bom humor, já que ele começou a acrescentar algo além de sua explicação anterior. Ele se gabou de que ele e seus Pokémon estavam prestes a atingir os critérios de força para se tornarem treinadores Legend, Ari Master Class,
mas que ele ainda não estava planejando se inscrever, pois não queria se incomodar em lidar com todas as perguntas e rebuliço que certamente se seguiriam se ele fizesse o registro. Em suas palavras, os benefícios que ele obteria não valiam a pena o incômodo, e eu não pude deixar de ficar em conflito sobre se deveria ficar impressionado com sua indiferença à fama e aos benefícios ou ficar preocupado com seu desinteresse na aliança. Felizmente, ele realmente parecia não querer se incomodar com nenhuma dor de cabeça e não nutria desdém ou insatisfação com a aliança, já que uma lenda em potencial com essa atitude não seria uma coisa boa para a humanidade. Isso me fez pensar se eu estava me preocupando com coisas desnecessárias, mas mesmo que eu achasse que preocupações como essa eram melhores para os superiores se preocuparem, eu não conseguia deixar de me sentir assim de qualquer maneira. Ainda assim, preocupação ou não, eu aparentemente consegui encontrar um treinador selvagem da Masterclass, um possível Legend. Então eu sabia que não podia deixar essa chance escapar pelos meus dedos. Deixando de lado o desdém de Jeff por problemas e regulamentos, era um fato que ele era um dos precursores da humanidade. Sem nenhuma conexão aparentemente significativa com qualquer família ou organização, então eu obviamente tinha que estabelecer algum tipo de contato com o cara. O fato de ele estar aqui e mencionar visitas a civilizações, cidades significava que ele tinha que ter um telefone, número. Já que tudo era mais fácil se a pessoa tivesse acesso fácil à comunicação e à rede, então perguntei se poderíamos trocar números. E ele me encarou pensativo antes de sorrir para mim. Ele disse, por que não? Você certamente me impressionou o suficiente, então compartilhar números parece bom, enquanto tirava um telefone do bolso. Mas não saia por aí espalhando meu número, Jeff acrescentou enquanto me olhava fixamente nos olhos, e estava claro que ele queria dizer isso. Eu assenti em reconhecimento, e ele me deu um aceno satisfeito antes de me entregar seu telefone desbloqueado. Ele me disse para salvar meu número, e quando fiz, ele pegou o telefone. Eu o vi apertar o botão de chamada, e quando meu telefone começou a vibrar, ele me disse para salvar o número. Depois que fiz isso, ele me deu um tapinha no ombro e declarou que tinha que ir à cidade para estocar. Eu ainda tinha que continuar minha exploração das cataratas do meteoro, então eu só perguntei se ele queria algumas recomendações de restaurantes, já que as coisas tinham que ter mudado desde sua última visita, seja lá quando foi. Jeff começou a rir quando ouviu minha pergunta, e levou alguns momentos para ele parar. Quando ele parou, ele disse que adoraria ouvir algumas boas recomendações. Então eu escolhi ignorar sua risada anterior e dei a ele os nomes dos melhores restaurantes em Cidade de Falarbor, já que eu presumi que era o lugar ao qual ele se referia quando disse cidade. Ele começou a se dirigir para a saída depois disso, mas depois de dar apenas alguns passos. Ele parou e me disse que deixaria Owen em 2 a 3 dias para ir para outra zona de perigo. Ele acrescentou que eu talvez não conseguisse alcançá-lo, já que esses lugares tendiam a não ter sinal ou sinal ruim e que eu deveria apenas escrever uma mensagem para ele se quisesse perguntar, contar algo a ele. Ele me enviaria uma resposta quando chegasse a um lugar com sinal, se achasse que minha mensagem justificava uma resposta, embora de acordo com ele, isso pudesse levar meses ou até anos. Essa foi uma maneira bastante óbvia, mas indireta, de dizer que ele não se incomodaria em responder se achasse que minha mensagem era uma porcaria. Na verdade, dados os prazos que ele deu sobre quanto tempo levaria para enviar uma resposta, eu teria dificuldade em discernir se ele achava que minha mensagem era uma porcaria ou se ele ainda não a tinha visto. Ainda assim, ter o número e estabelecer uma conexão era melhor do que não tê-lo ou fazê-lo, então eu apenas disse que estava tudo bem. Jeff assentiu e continuou a sair depois de me dizer para me divertir explorando. Eu vi sair, e mesmo tendo vontade de ligar para o professor Ock para perguntar se ele tinha ouvido falar de alguém como Jeff depois que Jeff se foi, não o fiz. Em vez disso, guardei meu telefone e disse ao meu grupo de exploração que continuaríamos nossa caminhada pela plataforma. Apenas 10 minutos depois completamos o círculo e retornamos às escadas que levavam à próxima área elevada, mas não subimos lá ainda, pois eu ainda queria ir de um canto da plataforma para outro. Escolhi ir para o canto superior direito e de lá começamos a nos dirigir para o canto inferior esquerdo. Fazer isso nos permitiu verificar aproximadamente a maior parte da área interna da plataforma sem fazer uma caminhada, busca mais abrangente. Não vimos nada que se destacasse durante aquela caminhada ou a que voltava direto para as escadas seminaturais. Ainda assim, isso me permitiu riscar essa parte da primeira plataforma no meu mapa mental e como considerei essa etapa completa. Começamos a subir as escadas para o próximo nível. Levou apenas alguns momentos para subir os 7 a 8 metros para chegar à próxima área da plataforma, e o mapa que eu tinha visto indicava que essa parte era aproximadamente 5% menor que a inferior. Nosso passeio subsequente confirmou isso, e além do mashup que vimos descendo do terceiro nível, área, o lugar era praticamente o mesmo se desconsiderássemos a cratera faltante. Ao contrário do Geodude, Diglett e Sandshrew que vimos, eu realmente verifiquei o mashup para ver se eu poderia adicioná-lo à Utopia para dar a Tyson, Machamp um seguidor. Infelizmente para mashup, um campeão tinha que manter um certo padrão, e um mashup laranja definitivamente não passava no escrutínio. No entanto, além de não fazer um esforço para recrutar um mashup, eu não o tratei com desdém. E até consegui aprender com ele que havia um pequeno grupo de Marill e Azumarill vivendo em uma área obscura no final do nível final, terceiro. Parecia que havia um pequeno caminho escondido lá que levava a um pequeno lago, que provavelmente se formou devido à proximidade do local com a terceira cachoeira. De qualquer forma, Mashup e alguns de seus companheiros lutadores ocasionalmente iam lá para desafiar os matadores de dragões a se treinarem. Ele literalmente disse matador de dragões, o que me pegou desprevenido, já que nós os chamávamos assim de brincadeira devido à sua tipagem. Para Mashup chamá-los assim também, pelo menos um dos Azumarill ou Marill tinha que ter derrubado um dragão na frente de testemunhas outros Pokémon.
Curioso como eu estava, obviamente perguntei a Mashop porque ele os chamava de matadores de dragões, e Mashop compartilhou algo bastante incrível. Aparentemente, em algum momento no passado, um Drudigon havia deixado a área interna por algum motivo e vindo para esta parte mais externa das cataratas do meteoro. Então ele começou a atacar, atormentar tiranicamente os Pokémon que viviam aqui para se estabelecer. Pela descrição de Mashop, Drudigon havia sido bastante brutal em sua abordagem e muitos Pokémon morreram como resultado. Ainda assim, seu reinado de terror não durou muito, pois apenas 2 dias depois, um líder Azumarill o enfrentou e o derrotou após uma longa batalha. Apesar de ser mais fraco que o dragão, Mashop só conseguiu me dizer que os dois eram muito mais fortes do que ele, mas, ao referenciar algumas de suas comparações, estimei que o Drudigon estava no estágio de ouro médio ou alto, enquanto o Azumarill estava no estágio de ouro baixo, no máximo. Isso não era particularmente forte e provavelmente explicava porque o Drudigon tinha sido empurrado para a área mais externa. De qualquer forma, desde aquele feito há muito tempo, os tipos lutadores que incluíam as linhagens Mashop, Tirog e Scrage, que chamavam esta área de lar, respeitavam os matadores de dragões e visitavam alguns dos grupos que viviam na área para desafiá-los em suas buscas por crescimento. Embora este lugar em particular não fosse o de onde o verdadeiro matador de dragões veio, eles ainda pertenciam à mesma espécie, e foi por isso que Mashop os visitou. Capítulo 848. Depois de aprender tudo isso com Mashop, dei a ele uma bolsa do tamanho dele contendo alguns dos suplementos antigos de Tyson. Eles tinham sido perfeitamente preservados, então não tinham perdido o efeito de forma alguma, e se Mashop os usasse de acordo com minha descrição, sua velocidade de treinamento veria um aumento notável. Havia até uma boa chance de que seu potencial pudesse aumentar um pouco quando ele usasse todos eles. Mas isso era principalmente porque seu potencial era bem baixo para começar. Bem, isso foi fornecido desde que Mashop não compartilhasse os suplementos com outras pessoas ou os tirasse para esse assunto. Pensando na última parte, fui em frente e o aconselhei a ter cuidado a esse respeito, mas não tinha certeza de quão eficaz isso era, já que Mashop simplesmente descartou a possibilidade completamente. Eu realmente não me importei, já que fiz isso apenas para apaziguar, satisfazer meu cara legal interior que achava que eu deveria fazer isso. Se Mashop seguiu em frente ou não, não teve nada a ver comigo. De qualquer forma, tendo compensado Mashop, fui em frente e completei minha inspeção do segundo nível de seção à altura. Estávamos quase terminando quando vimos Mashop descer do terceiro, último nível desta plataforma, então levou apenas alguns minutos antes de estarmos prontos para subir. A revelação, descoberta do Marill Ponte cortesia de Mashop não mudou que a próxima área era o nível final, elevação da plataforma, já que o lago parecia estar no mesmo nível também, estava apenas escondido. Ainda assim, só porque eu tinha potencialmente encontrado uma área até então desconhecida não significa que corremos diretamente para lá. Não, ainda terminamos de verificar a área marcada no mapa público da Aliança primeiro. O terceiro nível era bem mais estreito comparado ao segundo, mas também tinha o dobro do comprimento, então, no geral, ambas as seções eram bem parecidas em tamanho. Em termos de Pokémon, notei que não vi nenhum Diglett e um número bem menor de Geodude. No entanto, vimos muito mais Zubat, o que não foi surpreendente, já que eles estavam principalmente relaxando, pendurados no teto acima de nossas cabeças. A verdadeira surpresa foi quando um Gastly de repente passou pela parede não muito à nossa frente. Gastly se assustou quando nos notou e tentou fugir, mas Hades, Gengar entrou em ação imediatamente e o pegou no momento em que Gastly tentava deslizar de volta para a parede. Hades então trouxe a bola de gás em dificuldades para mim e me apresentou para uma verificação enquanto exibia um largo sorriso. Esse sorriso desapareceu no momento em que eu disse a ele que ela só tinha potencial amarelo, e ele a deixou ir diretamente. A pobre Gastly não tinha ideia do que estava acontecendo. Em um momento ela foi capturada por um Gengar, no outro ela foi libertada e estava sendo enxotada pelo mesmo Gengar. NYX, Umbreon repreendeu Hades por ser muito insensível, mas ele apenas riu antes de mergulhar de volta na minha sombra. Eu honestamente entendi por que Hades reagiu dessa forma. A existência da matriz de nutrição Gastly, que garantia um suprimento de Gastly de bom a alto potencial, fez um Gastly de estágio bronze, baixo, que teria seu potencial elevado para verde claro na melhor das hipóteses e amarelo escuro na pior das hipóteses, bastante pouco atraente. Meu garoto fantasma estava sendo realista, e eu definitivamente não poderia culpá-lo, dadas minhas próprias ações no que diz respeito ao recrutamento. De qualquer forma, ignorando aquele pequeno interlúdio de Gastly, os outros Pokémon, além do Zubat, escolheram nos ignorar quando perceberam que não planejávamos perturbá-los. As coisas eram diferentes com o Zubat. Um ou mais Zubat ocasionalmente mergulhavam do teto e tentavam nos mordiscar, presumivelmente para sugar nosso sangue, antes de serem espancados por Larvitar, Beldum ou Artorclow. Pelo menos foi o que aconteceu nas primeiras 5, 6, 7 vezes. Enquanto eu conseguia manter a calma, mesmo que eu estivesse definitivamente começando a ficar irritado com os ratos voadores Raichu finalmente perdeu a paciência depois de ter que dar um tapa em outro Zubat. Ele liberou sua aura de estágio dourado escuro e liberou eletricidade suficiente para fazer o ar ao redor dele faiscar um pouco, o que assustou todos os Pokémon na área, mas nenhum mais do que o Zubat e o Golbat acima, já que era para lá que Thor estava direcionando sua atenção aura. Comparado aos Pokémon no chão que estavam um pouco tensos, o Zubat e o Golbat gritaram de medo antes de fugirem e se dispersarem. Curiosamente, eu realmente peguei uma mancha verde entre as centenas de Zubat em pânico que estavam fugindo, então eu o congelei no meio do voo usando telecinese, e ele realmente acabou sendo um Zubat brilhante. Eu naturalmente o levitei para o meu lado e verifiquei a folha de status do Zubat em pânico para ver seu potencial.
Eu tinha que admitir que estava disposto a dar alguma margem de manobra aos chinis, mas ainda assim não me incomodaria em pegá-lo se ele tivesse um potencial de merda, a menos que eu fosse dá-lo de graça ou apenas vendê-lo. Por sorte, esse cara aqui acabou tendo um potencial que não era merda, então eu o cobri com uma aura calmante antes de pegá-lo. Embora eu não visse nenhuma chance dele se juntar ao time reserva, seu potencial verde claro certamente garantiu a ele uma vaga na utopia. Se ele tivesse sorte o suficiente, a otimização aumentaria seu potencial para verde escuro e considerando que ele era brilhante. Não me importaria em fornecer alguma ajuda quando ele estivesse pronto para evoluir, então ele tinha uma boa chance de atingir o potencial azulado em algum momento. Embora seu potencial e nível finais dependessem de ele ser capaz de se igualar a Mocha, Crobat e Bruce Crobat. De qualquer forma, não repreendi Thor por sua explosão, já que eu também estava puto. A possibilidade de seu ato assustar Pokémon potencialmente raros tinha que ser aceita neste caso. Além disso, nos permitiu encontrar um brilhante Zubat, então de alguma forma encontramos um Pokémon raro. E foi por isso que apenas dei um tapinha na cabeça dele e perguntei se ele se sentia melhor agora. Thor me deu um sorriso tímido e assentiu, o que fez eu, NYX, Hades e Motra Butterfree rirmos. Continuamos nossa caminhada depois daquela pequena escapada, mas o número de Pokémon que vimos em campo aberto havia diminuído drasticamente devido à fuga do Zubat, Golbat. Felizmente já tínhamos verificado a maior parte do lugar naquele ponto, então isso não nos afetou tanto. Assim que fiquei satisfeito com nossa inspeção do lugar, seguimos para o canto esquerdo nos fundos, porque Machop nos disse que o caminho que levava ao Lago de Marill era por ali. Quando encontrei o local, fiquei mais uma vez feliz que minha aura me permitiu parecer confiável aos olhos de Pokémon selvagens, porque havia uma boa chance de que eu teria ignorado ou perdido a abertura se Machop não tivesse me dito o que era e para onde levava. A apenas 6 metros do canto, a parede esquerda tinha uma rachadura de tamanho decente que estava localizada a meio metro do teto. Parecia algo que poderia ter sido criado por um ataque ou algo assim, possivelmente um Pokémon, impactando a parede. Embora a rachadura não fosse pequena, com uma largura de quase 1 metro e um comprimento de cerca de meio metro, sua localização a tornava menos visível. Além disso, havia mais rachaduras como essa na câmara, e eu já tinha visto muitas rachaduras como essa em outras cavernas. Então ela realmente não se destacava como algo especial, especialmente quando se considerava que a parede tinha mais de 10 metros de altura. Alguém realmente teria que examinar tudo para não perder nada, e então verificar cada buraco, assim como cada rachadura, para descobrir que essa rachadura em particular na verdade continuava mais fundo na parede, rocha, formando um caminho que levava a algum lugar. O tempo que levaria não era pequeno de forma alguma, especialmente se alguém quisesse fazer isso em uma caverna, espaço desse tamanho, então não fiquei surpreso que essa Toca de Coelho, em particular, que realmente levava a um país das maravilhas tivesse sido perdida. Isso fez com que alguém se perguntasse quantos outros caminhos, aberturas semelhantes foram perdidos. Não que eu achasse que essa minha descoberta mudaria muito, já que não mudou a natureza demorada que a busca por todas as rachaduras e buracos implicava. Afinal, nem todo mundo poderia usar meu método para aprender sobre lugares não descobertos. Não achei que nem a Ordem dos Guardiões da Aura nem o Conselho Psíquico iriam de repente adicionar uma nova subprofissão ao seu repertório. Bem, os espectralistas também podiam fazer isso, mas esses grupos eram muito mais soltos fragmentados, em termos de organização, então duvidei. Me distraí de novo. Assim que encontramos o que eu acreditava ser a abertura que Machop mencionou, comecei a considerar como passar por lá. Andar estava fora de questão, mas eu poderia voar em uma pose de Superman. Chibi Motra também poderia voar, e Thor passaria sem problemas, mas NYX provavelmente teria que rastejar-se e arrastar lentamente para frente, mesmo se conseguisse entrar. Certo, isso só se o túnel não ficasse mais largo no futuro. Eu não planejei alargar o buraco, já que não queria destruir seu segredo, então escolhi mover temporariamente NYX para Utopia, já que isso parecia melhor do que apenas esperar que o túnel ficasse mais largo, e já que eu já estava nisso, movi Thor também. Com eles fora do caminho, decolei no ar e voei pela abertura na parede. O túnel tinha apenas 25 metros de comprimento, então levei apenas alguns segundos para sair do outro lado. A primeira coisa que notei foi que tinha entrado em um espaço fechado, o que explicava por que esse lugar não tinha sido encontrado do lado da cachoeira. Quem sabia quantos metros de rocha havia entre a parte de trás desse lugar e a parede de rocha do lado da cachoeira? Bem, na verdade, consegui fazer um palpite fundamentado com base no que estava vendo e no mapa, e tinha que ser pelo menos 6 a 7 metros. Deixando isso de lado por enquanto, vi que a câmara tinha aproximadamente o tamanho da área do segundo nível, com aproximadamente 60% dela sendo coberta por um lago. Os alvos da minha visita estavam obviamente lá, e como um humano voador não era realmente discreto, minha chegada foi notada. Ainda assim, o fato de que eles não estavam atirando em mim era um bom sinal, então pousei não muito longe do lago. Ativei minha aura de mocinho e caminhei lentamente até o lugar que tinha mais Marill e Azumarill. Decidi deixar NYX e Thor dentro de Utopia por enquanto, já que trazê-los de repente agora poderia levar a alguns mal-entendidos que eu preferiria evitar. Eu os tiraria assim que tivesse estabelecido alguma confiança básica com os roedores de água azul. Enquanto Motra ainda estivesse ao meu lado, já que ela estava em sua forma Chibi, eles provavelmente não se sentiriam ameaçados por ela, a menos que ela começasse a flexionar sua destreza. De qualquer forma, quando cheguei ao lado deles e parei, dei uma olhada no lago e realmente vi alguns Luvdis nadando lá, o que honestamente me fez pensar como diabos eles tinham entrado lá.
Bem, pelo menos foi o que pensei por um momento antes de perceber que tinha que haver um túnel subaquático entre o lago e o riacho no lado da cachoeira. Independentemente de como eles chegaram aqui, o Louvdiz despertou meu interesse, pois me lembrei de Jessie e Rose mencionando que adorariam adicionar um Louvdiz à sua lista. Eu sabia que eles queriam principalmente o Louvdiz devido à sua aparência, mas eu pessoalmente não vi o apelo. Deixando o formato do coração de lado, os Louvdiz eram bem fracos em comparação com outras espécies do mesmo estágio, então não planejei adicionar nenhum à utopia. Ainda assim, já que as meninas queriam um, eu tentaria ver se conseguia encontrar 2 Louvdiz com bom potencial para elas. Embora eu soubesse que Jessie e Rose não se importariam muito com seu potencial, já que ambas queriam o peixe em formato de coração por seu apelo visual, eu não podia e não daria Pokémon com potencial de merda para elas, pelo menos não se eu tivesse escolha. Capítulo 849. Eu tirei o Louvdiz da minha mente por enquanto, já que o assunto deles tinha que esperar até que eu terminasse com o Marill e o Azumarill na minha frente. Ao vê-los me observando curiosamente, decidi dar o primeiro passo e me apresentei, assim como Motra Butterfree. Eu disse a eles francamente que tinha ouvido falar do lugar deles por um mashup amigável e decidi visitá-los, já que estava interessado em Marill. Não escondi que queria ver se conseguia recrutar alguns deles, desde que estivessem interessados. Certo, eu nunca me preocupei em não conseguir atrair um Pokémon para o meu lado usando comida, benefícios e utopia. Desde que o Pokémon em questão não fosse um líder de um grupo ou muito apegado aos seus laços atuais. Ambos poderiam ser controlados também, embora dependesse se o Pokémon que eu queria recrutar valia a pena adicionar alguns extras à equação ou não. De qualquer forma, eu naturalmente abri minha aura enquanto dizia tudo isso para provar, sublinhar que eu estava sendo honesto. E eu podia sentir o sentimento de cautela que eu sentia dos poucos Azumarill mais fortes diminuir com meu uso de aura enquanto a curiosidade coletiva aumentava. Eu mal tinha terminado minha introdução quando 3 Marill vieram até mim e curiosamente perguntaram por que eu queria recrutar mais de um deles. Parecia que eles estavam cientes de que os treinadores geralmente adicionavam apenas um membro de uma espécie à sua equipe, mas isso não era tão chocante, já que eles tinham que ter visto muitos treinadores indo e vindo pelas cataratas do Meteoro, mesmo que eles geralmente ficassem neste espaço isolado. Eu disse a eles francamente que eu tinha um santuário rico em energia com uma abundância de comida, bem como uma regra de não conflito e que eu queria adicionar alguns membros da linha Marill ao lugar porque eu achava que a linha deles era ótima. Essa parte fez Marill e Azumarill estufarem o peito, já que todos estavam obviamente ouvindo nossa conversa. Então compartilhei que achava que Marill provavelmente seria um ótimo Pokémon inicial, já que eles eram amigáveis. Tinham uma boa tipagem e podiam evoluir para Azumarill, que poderia se tornar um Pokémon muito forte se bem treinado. Desde que eles tivessem poder enorme como uma de suas habilidades, acrescentei mentalmente, mas guardei para mim mesmo. Eu estava apenas exagerando um pouco, já que a maioria eram meus pensamentos genuínos. Embora um Azumarill sem nenhum modificador provavelmente não pudesse se comparar a alguns dos Pokémon iniciais mais impressionantes que existem, incluindo os icônicos. Eles ainda poderiam funcionar como iniciantes muito bons que poderiam acompanhar um treinador por toda a vida, desde que seu potencial fosse bom o suficiente e eles tivessem poder enorme. A felicidade coletiva e o orgulho que senti aumentaram muito quando eu disse minha parte. Então dei continuidade ao meu plano de possivelmente fornecer aos jovens aspirantes a treinadores que ganharam a honra um jovem parceiro Marill quando o número de Marill e Azumarill no santuário atingisse um certo número. Obviamente, acrescentei que dependeria se os Marill concordassem em sair com o jovem humano treinador ou não. Isso, junto com a parte da honra, tinha que ser dito para mostrar que eu estava realmente apreciando sua espécie e linhagem. Isso tornou mais fácil persuadi-los, recrutá-los e não me custou nada, já que eu realmente planejava entregá-los com a aprovação deles. Não me incomodei em mencionar minha cátedra, já que eles provavelmente não sabiam o que isso significava, mas eu tinha minha aura, então não precisava mencioná-la, já que eles podiam sentir que eu não estava apenas falando bobagens. A razão pela qual expliquei tanto foi que eu queria usar a mesma estratégia que usei antes. Eu iria utilizar o Marill aqui para encontrar mais Marill e tornar mais fácil recrutá-los. De qualquer forma, os testes de persuasão passaram e os Marill, assim como as Azumarill, me permitiram verificar todos os membros do grupo deles, incluindo os poucos Azurill que eles tinham. Eles estavam escondidos, debaixo d'água, e só saíram depois que os Azumarill chamaram, mas, para ser honesto, eu era o menos interessado neles devido à sua necessidade de evolução, bem como a baixa eficiência de treinamento antes disso. No entanto, eu ainda os verifiquei apenas para evitar perder uma joia em potencial. Não tinha certeza se deveria ter me sentido desapontado ou não, mas nenhum dos 4 Azurill tinha potencial bom o suficiente para se qualificar para o recrutamento. Eu encontrei alguns Marill dignos entre os 93 presentes, e também havia 2 Azumarill entre os 24 que passaram na triagem. Os 2 líderes não foram incluídos nisso por razões óbvias. Eu não planejei deixar ir os 2 Azumarill que avistei, já que os Azumarill tinham a dupla líder, mas decidi recrutar apenas 6 dos 11 Marill qualificados que encontrei para deixar o grupo com alguns membros com bom potencial, sustentabilidade e tudo mais, mesmo que eu não tivesse prestado tanta atenção nisso antes. Tudo bem, eu poderia admitir para mim mesmo que eu simplesmente não queria ser a razão para esse grupo, Azul, Marill declinar muito no futuro.
Eu honestamente fiquei surpreso ao encontrar tantos Marill e Azumarill com bom potencial em um grupo desse tamanho. A colônia que eu encontrei lá fora não era muito menor do que essa, mas eles tinham apenas 2 membros qualificados, um dos quais era o Azumarill líder. A diferença entre 2 de 80 e 15 de 121 era muito grande. Ou aquele grupo anterior teve muito azar ou este teve muita sorte durante sua fase de ovo, desenvolvimento. Dado que eu sabia sobre ovos e tendências potenciais gerais, eu poderia dizer com segurança que era o último caso. Agora a questão era se isso realmente era só porque eles tiveram sorte ou se seu ambiente de vida tinha algo a ver com isso. A parte do ambiente poderia ser dividida em Meteor Falls em geral e seu lago, câmara especificamente. Eu seria capaz de verificar se era relacionado a Meteor Falls ou sua câmara quando eu inspecionasse os outros Marill, Azumarill vivendo aqui. Se eles também tivessem um número anormalmente alto de membros com bom potencial, então o problema estava com Meteor Falls. Se fosse apenas esse grupo que se destacasse, então o problema tinha que estar relacionado a eles ou ao lugar deles. Eu poderia naturalmente também checar os muitos outros Pokémon que vivem em Meteor Falls para referência, mas nesse caso, eu precisaria checar cada Pokémon que encontrássemos, o que nos atrasaria consideravelmente, então decidi manter isso no Marill. Se acabássemos encontrando outras tribos interessantes, eu poderia checar também, mas até então eu não estava planejando checar cada Geodude, Diglett, Zubat e assim por diante que encontrássemos. De qualquer forma, depois que convenci o Marill e o Azumarill que escolhi me seguir, enrolei-os antes de deixá-los sair novamente para que pudessem conversar com seus amigos. Família até que partíssemos. Também tirei muita comida e lanches para todos eles aproveitarem. Eu havia prometido a eles deixar algumas sacolas que poderiam alimentá-los por 1 mês ou 2, então isso meio que funcionou como uma prévia. Enquanto o grupo Marill estava ocupado comendo e compartilhando opiniões sobre o sabor, finalmente tirei um tempo para verificar adequadamente o lago. O lago tinha uma profundidade decente variando de cerca de 1,5 metros a cerca de 4 metros na área mais funda no centro. No que diz respeito aos Pokémon, além do Luvidis que vi, também avistei alguns Golden e Barboas lá, junto com o único peixe que nenhum corpo de água poderia viver sem. Magikarp. Embora não houvesse guiarados, avistei 2 Seaking e um Whiscash, embora eu honestamente tenha feito apenas uma verificação superficial. Então pode ter havido mais do que isso. Ao contrário dos guiarados, Seaking e Whiscash não estavam em um tamanho impossível de perder. Claro, Whiscash eram bastante territoriais, então provavelmente não havia um segundo deles também. Sem mencionar que eu estava mais focado em encontrar e verificar o Luvidis que nadava dentro do lago. De qualquer forma, acabei encontrando um canal subaquático que eu tinha certeza que levava para o outro lado deste lugar, conectando o lago com a cachoeira Riacho. Isso explicava de onde esses Pokémon peixes vieram, já que diferentemente dos Marill, eles não poderiam ter vindo pelo túnel que usei. Quando eu rapidamente fui até Azumarill para perguntar sobre o canal, o líder Azumarill compartilhou que seus predecessores tinham vindo para esta câmara através do canal também, então havia isso. Azumarill então acrescentou que eles o usavam sempre que queriam sair. Parecia que apenas os tipos lutadores que vinham batalhar com eles ocasionalmente usavam o túnel na parede. Ele também acrescentou que o túnel já estava aqui antes deles, ao contrário do grande número de musgo luminoso que crescia em todos os lugares dentro da câmara. Aparentemente isso era obra deles. Voltei para o lago depois disso e acabei verificando 27 Luvidis, mas não peguei nenhum deles, pois o melhor entre eles era um Luvidis de estágio prateado, baixo, com potencial amarelo claro, que não era realmente ruim, mas não era nem de longe bom o suficiente para eu presentear uma das meninas. Se Jéssica e Rose insistissem em adicionar um Luvidis à sua lista, o mínimo que eu poderia fazer era garantir que ele tivesse pelo menos 5 estrelas de potencial para garantir que não fosse ruim demais. Meu preconceito estava aparecendo de novo. Ainda assim, opinião tendenciosa ou não, o menor potencial que eu estava disposto a aceitar em um Luvidis selvagem era verde escuro, então a Utopia tinha garantia de elevá-lo para azul claro com uma chance de se tornar azul. Se eu acabasse dando a eles um Luvidis que tinha potencial de 6 estrelas roxo, melhor ainda. Quanto à possibilidade de encontrar apenas um único peixe de 6 estrelas e aquindá-lo, eu cruzaria essa ponte quando chegasse a hora. A existência do canal subaquático e o fato de que havia Luvidis aqui significava que eu seria capaz de encontrar mais Luvidis durante minha exploração das cataratas de meteoros. E eu tinha certeza de que seria capaz de encontrar 2 bons entre eles eventualmente. Então, depois que soltei o último Luvidis, deixei o lago mais uma vez e disse ao Azumarill que era hora de ir. Esperei 1 minuto para que eles se despedissem antes de chamá-los de volta e colocá-los dentro de Utopia, onde o soltei no habitat de Marill para que pudessem passar pelo tratamento de boas-vindas de Utopia. Depois que as Pokébolas foram transferidas, tirei os sacos de comida que havia prometido antes de começar a instruir os Azumarill para garantir que eles soubessem que não deveriam abrir mais do que alguns sacos de cada vez, para garantir que a comida permanecesse fresca até que eles tivessem passado por tudo. Depois que fiz isso, me despedi e comecei a levitar novamente. Assim que eu estava prestes a voar para o túnel, ouvi um barulho alto atrás de mim. Isso atraiu minha atenção, então virei minha cabeça e vi um Whiscash pular da água antes de fazer uma pose e depois cair de volta na água. Não faço ideia do porquê, mas depois de ver o Whiscash naquele momento, um Pokémon que eu tinha visto no Paldia Record passou pela minha mente, chamado Dondoso. No entanto, os 2 Pokémon não tinham nenhuma similaridade real, então atribuí esse lampejo ao fato de que ambos eram Pokémon tipo Bagre. Mas então Barboas e seu formato vieram à minha mente.
Isso me fez contemplar a ideia por mais um momento antes de escolher descartá-la novamente, pois pensei que ainda parecia bastante fantástica, especialmente porque Barboás também tinha uma tipagem água, solo como Viscash, enquanto Dondoso era um tipo água puro. Uma vez que essa questão foi resolvida, não pude deixar de me perguntar por que os Viscas de repente pularam daquele jeito, já que eles geralmente ficavam parados quando não estavam lutando ou caçando por comida. Sem mencionar que eles preferiam ficar mais perto do fundo dos corpos d'água escolhidos, provavelmente devido à sua tipagem água, solo. Capítulo 850. Fiquei surpreso ao ver um dos líderes Azumarill caminhar em direção a um dos grandes sacos que deixei. Ele o abriu e tirou um dos sacos menores selados de 1 quilograma antes de caminhar penosamente em direção à borda do lago, onde rasgou o saco e despejou tudo no lago. Percebi que a água naquele local se movia e depois de estender meus sentidos, testemunhei Viscash inalando tudo. Eu também senti que Azumarill e o resto do grupo estavam um tanto desanimados com a coisa toda. Toda essa situação honestamente me intrigou bastante, já que eu sabia que Viscash não estava nem perto de ser forte o suficiente para colocar o Azumarill sob seu polegar. Viscash estava meramente no estágio alto de prata, enquanto o líder Azumarill e o co-líder eram seus iguais. Além disso, ainda havia mais 2 Azumarill de estágio prata em seu grupo, então os Azumarill deveriam ter sido capazes de facilmente se unir contra Viscash, mesmo que nenhum dos líderes pudesse lidar com aquele peixe sozinho. No entanto, a imagem atual indicava que os Azumarill estavam sob o domínio de Viscash ou pelo menos tinham que pagar tributo a ele, o que não fazia sentido para mim. Minha curiosidade levou a melhor, então me virei e me aproximei do líder Azumarill assim que ele se afastou do lago e se juntou ao seu grupo. Os Azumarill me deram sorrisos desamparados quando me viram voltar. Não rodei o assunto e perguntei diretamente a eles sobre o que era aquilo. Eles pareceram divididos com isso e eu pude sentir um pouco de vergonha deles, o que fazia sentido dado o que eu tinha visto. De qualquer forma, Azumarill soltou um suspiro resignado antes de explicar o que estava acontecendo com aquele Viscash. Parecia que Viscash tinha encontrado o canal subaquático para o lago deles não muito tempo atrás. Azumarill mencionou especificamente 500 ciclos ou mais, o que eu presumi que fossem 500 dias, já que eu duvidava seriamente que 500 anos ou mesmo meses contassem como não muito tempo atrás. De qualquer forma, Viscash reivindicou diretamente o lago para si e tentou expulsar o Seakin, assim como Azumarill, que poderiam ser vistos como os chefes até então. Infelizmente para Viscash e felizmente para todos os outros, sua força não era nem de longe o suficiente para lidar com os líderes Azumarill, muito menos com todo o grupo deles, ou os 2 Seakin que estavam no mesmo estágio também. Portanto, Seakin e Azumarill espancaram Viscash até que ele gritou mama. No entanto, em vez de fugir do jeito que veio, Viscash usou uma manobra de vilão direto do livro da vilania neles. Ele bateu sua cauda no fundo do lago e fez todo o lugar tremer e algumas pequenas rachaduras se formarem no fundo. Isso fez com que todos congelassem e Viscash então os ameaçou dizendo que preferia destruir este lugar ou pelo menos expô-lo caso não pudesse destruí-lo do que desistir. Azumarill deixou claro que sabia que havia outra grande câmara abaixo deste lugar, embora admitisse que não sabia quão espessa era a camada de rocha entre os 2 espaços e se Viscash realmente poderia quebrá-la. Ainda assim, eles não estavam dispostos a arriscar. Eles também não estavam dispostos a simplesmente deixar sua casa, lagoa, pelo menos não por causa de Viscash. Então, depois de falar com o Seakin, eles escolheram negociar com ele. O resultado foi que Viscash se tornou o mestre nominal da Câmara, o que significava que em troca de eles não deixarem o espaço, lago e de Viscash não caçar todos os outros habitantes do lago, eles tinham que pagar um tributo diário de comida a Viscash. Sinceramente, não tinha certeza se deveria ficar impressionado com Viscash por usar inteligência para assumir o controle ou ficar pasmo que o peixe pateta que vi enquanto verificava o lago acabou sendo um ditador diabólico. Eu sabia que Viscash tinha algumas entradas de Pokédex pouco lisonjeiras, mas eu já tinha visto alguns Viscash em outros lugares durante minha jornada que não eram nada parecidos com o terror que essas entradas faziam parecer. Então quando vi o ambiente normal pacífico no lago, tudo o que pensei sobre o assunto foi que a entrada sobre Viscash ser territorial acabou sendo errada mais uma vez. No entanto, parecia que este Viscash realmente se encaixava no perfil. Era territorial, e se não fosse pelo Azumarill e Seakin, provavelmente teria esvaziado o lago de outros comida comendo, caçando até que não sobrasse mais ninguém ou todos tivessem fugido. Dado o canal de água, o último era possível aqui, diferente de outro lago sem saída. Na minha mente a vilania de Vezer era certa, já que eu estava sentindo ativamente que eles estavam dizendo a verdade. Eu não queria ser enganado sobre algo assim afinal, especialmente devido ao que eu estava considerando oferecer a eles. Ainda assim, antes de fazer minha oferta, eu tive que perguntar a eles por que eles não pediram minha ajuda para se livrar do Viscash. Eles tinham que ter suspeitado que eu poderia ajudá-los, então eles não deveriam ter pelo menos perguntado, dada a situação em que estavam? Eu senti um pouco de timidez vindo de Azumarill com isso e ele admitiu que eles tinham considerado isso, mas eles não queriam me sobrecarregar, já que eles não tinham certeza de quão fortes nós éramos exatamente. Segundo eles, eu teria que ser muito mais forte que Vishacha para derrubá-lo, interceptá-lo antes que ele decidisse derrubar todo o lago Câmara com ele. Então eles decidiram ficar quietos caso eu não pudesse fazer isso, o que eles achavam que era provável dada a minha juventude. Minha aura, ações os convenceram de que eu me sentiria mal por não poder ajudar e eles não queriam isso. Eles já tinham me pedido para manter a existência da Câmara, túnel em segredo. Então eu sabia que pedir ajuda de treinadores mais fortes também não era uma opção para eles.
Bem, isso explicava porque eles ficaram em silêncio sobre o assunto. Parece que minha idade estava trabalhando contra mim aqui, embora eu tivesse que admitir que fiquei surpreso que eles pudessem dizer que eu tinha a idade de um jovem treinador, já que eu parecia qualquer outro adulto totalmente amadurecido. Quando eu trouxe isso à tona, Azumarill compartilhou que eles podiam dizer a diferença pela minha aura. Minha força vital depois de ser colocada em exibição durante meu uso de aura emitia a mesma vivacidade que os mais jovens normalmente tinham. Eu não sabia que Azumarill podia fazer isso, mas Azumarill disse que Marill também podia notar a diferença. Isso me fez pensar se era por causa da digitação deles. E eu fiz uma anotação para perguntar aos meus Pokémon de água e fada se eles também podiam dizer a idade de alguém pela aura, força vital. Na verdade, pensando em Xernia sendo a divindade da vida, a ideia de que fadas poderiam notar a potência, vibração da força vital de alguém não parecia tão absurda. Então era possível que fosse devido à tipagem de fada. Obviamente, eu ainda testaria isso em algum momento. Pensando nisso, não pude deixar de me perguntar se os médios poderiam dizer algo semelhante através do uso ativo de energia psionica, energia mental por alguém. Senti que o fato de os médios amadurecerem muito mais rápido do que as pessoas normais provavelmente poderia interferir nisso, mas era uma questão interessante no entanto. Do outro lado do espectro, não pude deixar de me perguntar se os espectralistas, fantasmas também poderiam dizer a idade de alguém. Envelhecer era se aproximar da morte, afinal, então talvez eles pudessem usar isso, ou algo relacionado à alma de alguém. No entanto, a questão da expectativa de vida prolongada imediatamente veio à minha mente, e eu tive que me perguntar como isso afetaria o que o espectralista fantasma sentia. Um ser normal de 50 anos na metade de sua vida e um ser de 2.500 anos na metade de sua vida eram a mesma coisa? Eles não deveriam ser, certo? O último ainda tem 50 vezes mais anos pela frente em comparação ao primeiro, afinal, então, mesmo que ambos estivessem na metade do caminho, tinha que haver algumas diferenças. A ideia da alma parecia mais confiável nesse sentido. Ainda assim, parei por aí, pois percebi que estava divagando novamente. Ofereci a Azumarill para cuidar do tirano do lago deles, Viezer. Embora eu não tivesse um Super Saiyajin à mão, eu tinha Motra Butterfree, que era mais do que suficiente para o trabalho. Certo, eles não sabiam disso, já que ela estava em sua forma chibi e não irradiava seu poder. Então, quando senti sua indecisão, preocupação com minha oferta, eu a fiz liberar seu poder dourado escuro por um momento, o que acalmou todas as suas preocupações. No momento em que descobriram o quão forte era a pequena Butterfree descansando na minha cabeça, todas as Marill e Azumarill de repente pareceram muito entusiasmadas. O líder Azumarill curvou diretamente sua cabeça, corpo redondo e nos pediu para ajudá-los com Whiscash. Eu simplesmente disse a Motra que estava deixando isso para ela, embora eu tenha dito a ela para fazer isso rápido e não brincar. Motra decolou diretamente e voou para o lago. Ela pairou acima do lugar onde Azumarill tinha jogado a comida, e eu me arrependi de não ter sido mais específico quando disse a Motra para cuidar disso. Eu estava planejando capturar o Whiscash depois de verificar seu potencial. Dependendo do resultado, eu teria dado ao Ranger que vi, ao professor para estudo comportamental, ou teria mantido dentro de Utopia entre os guiarados. Eu obviamente teria explicado seu comportamento vilão ao Ranger ou ao professor antes de entregá-lo para evitar qualquer contratempo se tivesse chegado a esse ponto. No entanto, tudo isso se tornou supérfluo quando Motra canalizou Vegeta em vez de Goku e assassinou diretamente Vezer. Eu a senti imobilizar Whiscash usando Psychic, e quando eu esperava que ela levitasse o peixe-gato para fora do lago, ela enviou uma Energy Ball giratória em forma de espinho bem na cabeça de Whiscash, especificamente em seu cérebro. Devido à diferença de força entre os dois, houve apenas um breve momento de resistência antes que o ataque de Motra rompesse as defesas de Whiscash e transformasse seu cérebro em mingau, matando-o imediatamente. Ela então soltou Whiscash e o deixou afundar na água. Fiquei honestamente surpreso, chocado com o desenvolvimento porque não chegou nem perto do que eu esperava. Então tudo o que fiz quando Motra se virou para mim e declarou alegremente que ela tinha terminado e que o Whiscash estava resolvido foi encará-la atordoado. Fui tirado do meu estado de surpresa quando Azumarill e Marill, que obviamente ouviram sua declaração, começaram a aplaudir. Vendo a Motra expectante me observando, joguei minhas ideias anteriores, bem como meu choque, pela janela e elogiei Motra por lidar com a situação tão rápida e eficientemente. Então perguntei a ela quando ela aprendeu a criar aqueles picos de energia rotativos, e ela apenas deu de ombros. Motra disse que ela veio com isso na hora, já que ela precisava de algo para lidar com Whiscash o mais suavemente e rápido possível. Engraçado o suficiente, isso não me surpreendeu em lugar nenhum tanto quanto ela simplesmente assassinar Vezer daquele jeito. Eu simplesmente rotulei Motra criando um novo movimento, ou pelo menos um derivado de um já existente, como ela sendo Motra, ela mesma. No entanto, ainda era uma conquista, então eu fiz questão de elogiá-la por ser inovadora e engenhosa. Eu então confortei Hades, Gengar por telepatia. Já que eu tinha sentido uma pontada de consternação na minha sombra quando Motra declarou que ela tinha inventado um movimento definitivo na hora. Felizmente, ele e os outros já estavam acostumados com as travessuras de movimento de Motra, então levou apenas alguns momentos para ele sair do funk em que ele caiu. Eu vi um dos Azumarill pular no lago e mergulhar enquanto eu lidava com Motra e Hades. Ele voltou alguns momentos depois e proclamou em voz alta que Whiscash estava realmente morto. Eu vi o Azumarill em questão dar a Motra um olhar admirado, mas ainda um pouco assustado, enquanto seu companheiro começou a comemorar novamente ainda mais. Eu honestamente não poderia culpá-lo por olhar para Motra daquele jeito, já que ele tinha que ter visto que Whiscash tinha sido derrubado em um movimento. E eu tinha certeza de que ele sabia que ela provavelmente poderia derrubá-lo com a mesma facilidade.
Mesmo que Azumarill soubesse que Motra não faria isso, ainda assim não conseguia deixar de sentir um medo instintivo. Felizmente, Motra não tinha visto o olhar que Azumarill lhe dera desde que os outros Azumarill e Marill se aglomeraram para agradecer a ela e a mim. Eu sabia que ela teria ficado triste com o olhar, mesmo que fosse por apenas alguns momentos, dada sua disposição alegre.